Fala galera, agora sim né Tom? Tá ok? Tá entrando aí? Então beleza, agora sim. Fala galera, beleza? Começando mais um La Madre Podcast. Hoje vou conversar com o Anderson Nazário, mas antes eu quero conversar um pouquinho com vocês. Para explicar um pouquinho o que aconteceu aqui no podcast, né? Que a gente teve um hiato aí de 3 semanas, tá? Inclusive o Anderson já era para ter vindo antes aqui, já era um convidado até do mês passado e tal. E aí eu quero falar um pouquinho com vocês, tá? O que aconteceu? O Gian, nosso grande parceiro, uma pessoa que eu quero mandar um incrível abraço, um grande abraço, ok? Ele acabou deixando o nosso podcast, deixou o La Madre aqui, e por isso a gente teve um déficit de operacional aqui pro La Madre, ok? Então a gente, antes de colocar alguém para ser uma coisa na correria, a gente decidiu ter um hiato, fazer com calma, entender o cenário, ver quando a gente ia fazer uma coisa bem planejada, e aí a gente voltava, tá? Por isso, o Tom tá assumindo hoje o nosso corte, então se tiverem algum erro, já perdoa o Tom, tá bom? Mas é para justamente a gente não deixar também muito tempo esse ato rolando, tá bom? Peraí, deixa eu até tirar o áudio aqui do meu celular, que eu já vi que estava habilitado aqui. Então é o seguinte, tá? Então o que a gente vai continuar fazendo agora é a programação normal do La Madre. Única coisa que, por conta de algumas coisas de horários e agendamentos com os nossos convidados, a partir de semana que vem a gente vai fazer gravado, ok? O podcast ele vai entrar como estreia normal, como ao vivo. Vocês vão poder ter o chat ali para vocês se comunicarem. A única coisa que vocês não vão conseguir se comunicar comigo, obviamente. Porém, a gente vai continuar exibindo o nosso programa todas as quintas-feiras às 19 horas, tá bom? Assim a gente consegue ter um fluxo um pouco melhor de convidados, a gente consegue gravar mais de um episódio num dia e etc. Para levar sempre um conteúdo bacana para vocês, tá bom? Então é isso, hoje eu acho que esse é o recado que eu quero dar para vocês. E aí eu vou falar que a partir de semana que vem a gente vai voltar a fazer cortes no Instagram. A gente vai... E uma coisa, em vez de sair os cortes no YouTube na sexta, tá? Que é o dia posterior do podcast, essa semana em específico do ao vivo a gente vai soltar na semana que vem, tá bom? Eu quero falar uma coisa real para não prometer uma coisa errada para vocês. Porém, quando a gente voltar, quando a gente começar a fazer gravado e fazer tudo certinho, aí vai ser exatamente isso. Vai ser na quinta-feira, às 19 horas. A estreia, né, do nosso programa, ele inteiro, ok? Na sexta-feira a gente vai fazer a parte dos cortes aqui no YouTube e na outra semana, de segunda a sexta, um corte por dia no Instagram. Tá bom? E aí a gente também vai tentar anunciar os convidados toda segunda-feira. Tá bom? Então é esse o recado que eu quero dar para vocês. Eu peço desculpa por esse ato, para quem ficou esperando. Eu recebi bastante mensagem do pessoal perguntando: poxa, mas e aí, não vai ter La Madre, não vai ter La Madre? Então saiba que é justamente para a gente conseguir ter um recurso melhor, para a gente conseguir entregar um melhor conteúdo para você que quer nos assistir. Tá bom? Então agora vamos voltar ao normal, né? Que eu quero dar o famoso recado aí do nosso estúdio Bagage, que é esse estúdio que a gente está gravando aqui, esse estúdio maravilhoso, que ele é completo em áudio, vídeo, transmissão e etc. Então se você quiser estar aqui no meu lugar, se você quiser gravar aqui, quiser transmitir seu curso online ou seu podcast, você aponta sua câmera aí no QR Code que tá aparecendo aí, né, Tom? Tá aparecendo o QR Code, beleza? O QR Code aí do Bagage, ou clica no link aí da descrição, tá bom? E também eu quero dar outro recado, que o Portal das Malas, junto com a Travelux, eles vão sortear um voucher exclusivo para trocar em qualquer jogo de mala da Travelux, tá? Que eu recomendo vocês a pesquisarem, que são malas muito boas, tá? Assim que a gente atingir 1000 inscritos aqui
no YouTube, tá bom? E aí, se você não tá inscrito, se inscreve já aí no canal, dá um like, ativa o sininho, faz tudo que puder aí, para você concorrer a esse voucher, tá bom? E se você já quiser comprar algum acessório, alguma mala, alguma coisa que você queira aí dentro do site do Portal das Malas, você acessa o QR Code que está aparecendo aqui na tela ou o link que está na descrição. E também você usa o cupom LAMADRE, que você vai ter 5% de desconto em qualquer produto. E hoje, né, agora finalizando todos os nossos recados, tá? E hoje ainda a gente vai ter o chat ao vivo, se você quiser colocar a sua pergunta lá, a gente vai ler aqui ao vivo pro nosso amigo Anderson Nazário, que muito obrigado por você estar aqui. Muito obrigado por você. Eu acho que uma coisa que eu esqueci de falar é que o Outubro Rosa, você está praticamente representando o Outubro Rosa com o seu trabalho aqui. É uma coisa que, nesse ato que a gente fez, é uma coisa que eu falei assim, poxa, eu quero que o Anderson pelo menos venha em outubro, que é uma coisa que casa, assim, né? Então, muito obrigado por você estar aqui, de coração. Cara, eu que agradeço, né? Boa noite para todo mundo que está assistindo a gente aí, pra galera. E para mim é uma honra poder estar aqui, né, no podcast do meu amigo Vitor e poder falar também, não só da minha história, da tatuagem, mas desse mês que é o Outubro Rosa, que é um mês muito significativo, né, no ano. E eu falo que o Outubro Rosa ele tem que ser o ano inteiro, não apenas no mês de outubro. É claro, o mês de outubro ele é muito importante porque traz uma maior conscientização, né? Mas a gente trabalha, eu pelo menos trabalho durante o ano inteiro tentando atender aí o máximo de pessoas possíveis, né? E aí, às vezes, quando não tá dentro da nossa bolha, né, que a gente tá acostumado, quando a gente não tem alguém que passe por esse tipo de situação, às vezes é complicado lembrar no resto do ano, né? Mas é sempre bom a gente pensar, porque se a gente não tá lembrando, é graças a Deus, né? Então, é bom a gente pensar e ter empatia com o próximo, né? Sim, com certeza. E me conta um pouquinho como você chegou nesse... A gente vai falar um pouquinho por que você tá relacionado ao Outubro Rosa daqui a pouco. Mas me fala aí como você chegou na parte de tatuagem, como você chegou nessa paixão e assim por diante. Bem, ó, pra falar a verdade, a história é, tipo, um pouco longa, né? Contando aí desde o início, minha infância eu sempre fui uma pessoa, assim, muito reservada, gostava de ficar brincando ali, bem concentrada, né? Com quebra-cabeças, legos, essas coisas de montar, sempre gostei muito de exercer esse tipo de atividade de brincadeira, né? Quer me ver de boa, coloca ali pra fazer um quebra-cabeça, um Lego, criar alguma coisa. E eu sempre gostei de desenhar, né? Eu acho que uma referência pra mim na parte da infância era Maurício de Souza, né? Com as revistinhas da Turma da Mônica. Adorava ficar desenhando os personagens nos papéis, etc. Então, eu sempre tive o desenho junto comigo, né? Meio que autodidata, né? Buscando referências em livros, etc. Se eu não me engano, eu tive um professor na escola que me ajudou também a desenvolver um pouco essa parte do desenho. E para mim sempre foi, assim, uma coisa muito relaxante, né? Eu falo que o desenho para mim, ele não é terapia, mas é terapêutico, porque é o momento que eu consigo me tranquilizar, relaxar, tirar as coisas que estão na cabeça, e muitas vezes eu já tirava e passava pro papel em forma de desenho. E aí, na minha adolescência, eu comecei a pensar, assim, cara, poderia trabalhar com desenho, né? Mas o que eu posso fazer com desenho? Aí eu pensei, poxa, tem história em quadrinhos, tem animações, tem diversas coisas. Mas a tatuagem me chamou a atenção. Eu olhava as pessoas com uns desenhos magníficos no corpo, eu falava assim, cara, eu gostaria de estar fazendo isso. Claro, em mim, né? Mas mais na pessoa. Eu falei assim, cara, deve ser muito legal você desenhar na pele de alguém algo que vai ficar pelo resto da vida. Sua arte vai estar eternizada no corpo daquela pessoa, né? Sim, sim. E eu não tinha tanta noção, assim, do que é a tatuagem, né? Ah, é um desenho. A pessoa foi lá, desenhou um dragão, desenhou uma carpa, desenhou um infinito e por aí vai. Mas na época, sempre rolou essa questão do preconceito, né? Então, assim, querendo ou não, a gente fica naquela, puta, eu vou fazer tatuagem? Não vou fazer tatuagem? Vou arrumar emprego? Não vou arrumar emprego?
Faz tatuagem escondida, assim, tipo, em algum lugar que Sim, não vai mostrar. Também. E então sempre rolou essa questão do preconceito, principalmente, não principalmente, né, mas tanto por parte da família quanto da própria sociedade. Porque a tatuagem, quando ela veio pro Brasil, tinha essa questão de marginalidade, né? Que ela veio através do tatuador, o Luck, né, em 1959. Foi quando a tatuagem chegou no Brasil. A tatuagem assim, né? A tatuagem com a maquininha elétrica. Ele trouxe pro Brasil. Tatuagem comercial, né? A tatuagem comercial. Ele veio de navio pra cá, abriu um estúdio no Porto e começou a tatuar. E aí a história é, né? Ele tatuava marinheiros, tatuava prostituta, tatuava marginais. Então, assim, foi daí que veio essa questão da tatuagem ser algo marginalizado, né? E aí você tem que quebrar essa barreira. E até então, né, até alguns anos atrás, essa barreira ainda era muito forte. Fechado, né? Quem tem tatuagem é marginal, digamos assim. E só que a tatuagem, eu descobri que muito antes desse cara chegar no Brasil, a tatuagem já era feita, né? Tem tribos indígenas no Brasil que já se tatuavam, né? Registrar seus momentos, transição, passagem de idade, de maturidade, passou a ser líder de uma tribo, então você tem esse registro na pele das pessoas. Então, assim, tatuagem não é nada novo, né? Sempre existiu. Em 91, um casal de alpinistas descobriu um corpo mumificado, né? Tava congelado, de uma pessoa que viveu há 5.300 anos. É isso que eu ia falar, acho que a tatuagem é milenar, né? Tipo, 5.300 anos. 3.000 e cacetada antes de Cristo, já tinha gente tatuada. E foi encontrado mais de 60 tatuagens nesse corpo, nesse cadáver que estava lá bem preservado por conta do gelo. Sim. Então, assim, desde que o mundo é mundo e humano é humano, se marcava e se rabiscava de alguma forma, né? Não com a tecnologia que a gente tem hoje, mas se rabiscava. É verdade. Não, e é uma coisa interessante que você falou, que até, pô, você pega gerações, sei lá, você pega minha avó, por exemplo, que tá viva, e quando eu fui fazer tatuagem, quando eu mostrei a tatuagem, ela, nossa, não, porque isso, não sei o que, ainda existe essas coisas. Acho que fora essa geração, acho que fora os baby boomers, né? A geração pra baixo, acho que tá tudo ok agora, mas de resto ainda tem um preconceito nessa geração, eu vejo ainda. É uma coisa muito... Isso em qualquer coisa do mundo, né? Qualquer coisa que fugia dos padrões de antigamente, eu acho que o pessoal tem tudo preconceito dessa época e agora que estão quebrando, né? Eu falo que a nossa geração em diante tá conseguindo quebrar um pouco isso. Né? E, claro, por conta de todas essas novas formas de trabalho que a gente tem hoje, também ajudam. Então hoje é muito fácil você ligar a televisão e você vê repórter tatuado, você vê presidente de empresa tatuado. As agências que eu trabalhei de design, né, também tem muita gente tatuada. Praticamente quase todo mundo que trabalhava na agência, do dono até o faxineiro, tinha tatuagem. Então, assim, a geração anterior à nossa ainda tem um pouco desse preconceito enraizado, mas estão se adaptando e estão aceitando mais. Tanto que eu tenho clientes hoje de 68, 70 anos que fizeram a primeira tatuagem nessa idade e que me contaram, poxa, eu não fiz antes por questão de preconceito, porque meu marido não aceitava, porque a sociedade, porque a família e etc. Mas hoje eles viram que, cara, isso sou eu. É o que eu vou levar. Me representa, é uma homenagem, alguma coisa, a pessoa vai lá e faz. E é aquilo que a gente estava conversando um pouco nos bastidores. Normalmente a tatuagem, assim, 99,9% das vezes, para não falar 100%, tem alguma coisinha que representa a pessoa ali, né? Tipo, assim, ninguém faz uma tatuagem para durar e falar assim, sei lá, vou tatuar uma coisa que eu odeio. Assim, né? Não. A pessoa vai firme, né? Você sabe que você falou desse negócio da gente... de todo mundo ter tatuagem. A minha primeira tatuagem foi esse ano, que foi essa daqui, a minha primeira e única tatuagem, né? E eu sentia também um pouco desse negócio, assim, de eu estar sendo diferente. De eu falar, antigamente, assim, o diferente era o tatuado, né? Ou diferente, assim, né? Era mais comum ter pessoas não tatuadas e tinha uma pessoa tatuada. Sim. Hoje em dia, quase todo mundo tem tatuagem e quando você não tem, você fala assim, pô, você é meio diferente. Não tem... Poxa, eu já fui em muitos lugares que as pessoas falam, meu, mas você não tem uma tatuagenzinha, nada, nenhum nominho. Eu falo, não tenho,
100%, minha pele é 100% virgem. A tela em branco, a gente fala que é uma tela em branco. Tela em branco, nunca tive brinco, piercing, nada. E esse ano, por convencimento da minha queridíssima esposa, um abraço, ela me fez. E eu gostei, eu gostei de tatuagem. No começo eu fui meio relutante, mas depois que eu fiz, me deu vontade de fazer mais. Eu falo que tatuagem é um caminho sem volta, né? E lá no estúdio eu dou muita sorte de que eu pego muitos clientes que são a primeira tatuagem. Nossa. Então, assim, é legal porque eu consigo oferecer uma experiência boa, né, segura, porque tem que ter uma questão de segurança que pra mim é impecável, assim, eu não abro mão. E aí a pessoa volta. O cara fala assim, às vezes vai muito com medo, tipo, ai, tô morrendo de medo. Eu já tive clientes que a mão suava, assim, ficava molhada. E na hora por causa que você... de dor? Será? Por causa de dor? Com medo de dor. A maioria, quando a pessoa decide fazer a tatuagem, ela já aceitou que vai ficar com aquilo pro resto da vida. Aí vem o segundo medo, que é a dor. É a dor. Aí fala, poxa, mas vai doer demais, será que eu vou aguentar? Vou parar na metade? Não vou? Eu falei assim, olha, a partir do momento que começa, você não vai poder parar, porque vai ficar com o desenho completo. Né? Eu até brinco, eu falo assim, olha, eu vou encostar só a pontinha, que aí se você quiser parar, você vai ficar com uma pinta. Faz de conta que é a pinta de nascença. Mas o que acontece é isso, a pessoa quando começa a fazer a tatuagem, dependendo da tatuagem, ela fala assim, nossa, mas era isso, né? A dor tão de boa. E aí... eu falo assim, abre a porteira, né? Porque aí ela faz a primeira, dali a pouco já tá querendo fazer a segunda, a terceira. Eu tenho amigas minhas que já fizeram umas 9 tatuagens comigo. Caramba. E por aí vai. Tem aquele meme, né? Você faz a primeira, a segunda, e quando você vê, você já tá parecendo um gibi, né? Tá parecendo um almanaque da Mônica. Inclusive, você sabe que você falou do Maurício de Souza, o escritório, toda a parte de desenho do Maurício de Souza é aqui do lado. Que legal. A 1 quilômetro, mais ou menos, estão ali uns 500 metros ali Caramba. começo da Lapa ali. Eu sei que a gente trabalhava na rua do Maurício de Souza há uns 10 anos atrás. Mas é muito legal. Você sabe que tem uma coisa que assim, né? Hoje em dia a tatuagem ficou tão comum que as pessoas buscam como arte mesmo, né? Sim. Cada tatuador tem seu estilo. Agora tem traço fino, traço longo, cor, sem cor. Tem um monte de técnica, né? Queria que você falasse um pouquinho do que você explorou e como você chegou nisso daí. Então, a parte da tatuagem me veio na pandemia, né? A gente tava falando ali nos bastidores com o Tom, tava falando com ele, que essa trajetória até eu decidir virar tatuador demorou muitos anos, né? Então, assim, tenho 42 anos, tá? E tatuo há 4. Então, assim, eu passei até meus 10% 38 anos, 10% da minha vida trabalhando como designer, né? Que é algo que eu gosto também. E aí, a partir disso, né, logo no comecinho da pandemia, eu decidi tomar um rumo da tatuagem. Eu falei assim, eu não posso partir, né, da terra, né, morrer sem tentar, tipo, porque é algo que eu sempre gostei, sempre tive vontade. E foi o momento que eu decidi virar a chave e falei assim, vou tentar. Se der certo, deu. Se não der certo, eu tentei. E aí eu comecei a estudar, fui estudando, falei assim, cara, eu consigo aplicar o desenho, né? O que eu já sei de desenho, luz, sombra, algumas técnicas. Vai ser um pouco mais fácil para mim me adaptar na tatuagem. E aí eu fiz um curso mega intensivo, durou um mês, assim, tipo, o dia inteiro, de segunda a sábado. Fiz as minhas primeiras tatuagens ali, em amigos, e todas deram certo. Saíram perfeitas, ninguém reclamou, apesar de ser a minha primeira tatuagem, né? Em cada um ali, foi tudo bem. E assim, a tatuagem, como a própria arte, né? A tatuagem, ela tenta representar a arte. Então, tem muita questão de técnicas que imitam a aquarela, tem técnicas que imitam rascunhos, né? Que a gente chama de sketch, que são os desenhos que parecem rascunhados. Né? Tem técnicas que chamam de black work, que são aquelas tatuagens mais carregadas de preto. Sim, sim. Tem realismo preto e cinza, tem realismo colorido. Então, são diversas técnicas. E hoje o que o pessoal procura muito são exatamente essas técnicas de linhas finas, né? Bastante linhas finas e micro-realismo, que eles chamam, que é fazer um realismo tamanho pequenininho. Que é mais difícil. Que é muito mais difícil. Né? Até a tatuagem, até a técnica, né, de linhas finas, né, o que a gente chama de fine line em inglês, que é o termo mais conhecido, ele é uma técnica muito difícil, porque você usa uma agulha muito fina,
para fazer uma linha no corpo da pessoa, né, na pele. E se você respirar um pouquinho mais forte, você passa do ponto. Então, às vezes é um desenho, mas só um coraçãozinho, é um negócio pequenininho, né? Ou eu costumo brincar, não, é só um círculo. Eu falo assim, gente, se soubesse a dificuldade que é fazer um círculo, O círculo perfeito num corpo que não é perfeito, porque o nosso corpo, ele ele não tem forma, assim, né? Ele é anamorfo, ele é orgânico. Então, você não tem uma parte reta no seu corpo. Seu corpo todo é curva. E fora que ele distorce, né? Fora que tem a distorção também. Distorção, né? Conforme você mexe o braço, perna, pescoço, costela, principalmente. Qualquer coisa. Você mexe. Então, assim, hoje até as técnicas, né? Principalmente a técnica que hoje eu trabalho é o Fine Line. Muito, eu adoro. Mas eu adoro porque eu sou um pouco teimoso, né? Eu gosto dessa questão da dificuldade. Então, assim, quando eu vejo que é um pouco difícil de fazer ali, eu vou naquilo. E aí, eu gosto, assim, eu entro meio que num transe, né? Esqueço de comer, esqueço de... É aquela famosa terapia, né, que você falou, né? Eu tenho isso muito com cozinhar, sabia? Eu gosto muito de cozinhar. Minha parte de falar assim, tchau mundo, tô indo me recompor, assim, sabe? Tem uma pergunta aqui, só deixa eu aumentar aqui que eu tirei o brilho do celular, um minutinho. Que tem uma pergunta não, um comentário que faz parte disso. O Rafael Rodrigues falou assim, somente bancários não fazem tatu ainda, por puro preconceito. Eu já vi bancário com tatuagem. Cara, eu já vi também, mas eu sei que tem preconceito. Mas não muita amostra. Não muita amostra. Tem gente que faz, mas faz porque sabe que vai ficar tampada. Eu nunca vi tipo, um bancário, sei lá, com tatuagem no rosto. Assim, sabe? Porque eu acho que tem uma questão de confiança, de você não passar confiança muitas vezes para quem você está atendendo. Então... É que também tem esse ponto também, né? Antigamente a gente tinha preconceito tatuagem em geral. Sei lá, o cara tinha um dragão nas costas, não mostrava 90% do dia. Só quando ele ia tomar banho ou quando ele ia na piscina, assim, sabe? E aí a pessoa falava assim, tem tudo isso. Agora, hoje em dia já tem locais, né? Eu ainda vejo um preconceito com gente que tem tatuagem no pescoço, por exemplo. No rosto eu vejo, nossa, o pessoal já dá uma ida pra trás, assim, sabe? Principalmente quando é, tipo, aqui, assim, sabe? Coisa muito marcada, muito na frente, assim. Mas eu acho que ainda vai sair isso daí, porque... É porque eu acho que, por exemplo, sei lá, vou dar um exemplo de hoje em dia que eu vejo, tá? Quem tem tatuagem sei lá, às vezes é um cantor de rap, um cantor de trap, um cantor, sabe, tipo, internacional, tal. E ainda também existe aquele preconceito onde, tipo, sei lá, rap, trap e tal é coisa marginalizada, entendeu? Que, na verdade, pode ser uma coisa de periferia, mas não marginalizada, né? E aí eu vejo que são até pessoas da nossa própria geração falam, nossa, gente, como a pessoa tem coragem de tatuar o rosto. E às vezes é o que representa a pessoa, né? Você vê até o Whindersson Nunes, por exemplo, ele tem tatuagem no rosto, né? Então, cara, uma vez eu tinha uma pizzaria perto de onde eu morava que tinha um cara que ele era inteiro tatuado. Até o branco do olho dele era tatuado. Eu já vi gente assim. Era inteiro, tal. E ele tinha até a língua... Bifurcada, tal. Era doideira. Aquele eu ficava... E ele era pizzaiolo, assim. Ficava fazendo pizza. Doideira, assim. Mas, assim, não tinha uma parte que não era tatuado. E aí eu ficava sempre pensando... Cara, esse cara deve ter gastado uma nota pra fazer isso. Então... sim, não, né? É que ele era até careca, assim, ó. E era tudo assim, cabeça, tudo tatuado. Depende de onde ele fez as tatuagens também, né? Tudo influencia. Como tatua o olho? Sabe como tatua o branco do olho? É uma olho? técnica que, pra mim, eu acho muito agressiva e perigosa. Eu não teria coragem. Porque você injeta o pigmento na parte branca através de uma agulha, né? E uma seringa, e ele se espalha no globo ocular todinho. Mas fica só na parte branca. Não ultrapassa. Mas eu confesso que eu não teria coragem nem de fazer em mim, nem de fazer em outra pessoa. Então não precisa ficar rabiscando, não. É só... Você só encosta a agulha ali na região certa mesmo, não sei nem como que se faz isso, e você solta o pigmento ali dentro, ele se espalha no olho e você fica com a cor que você quiser. É mesmo? Mas eu acho isso muito... Eu acho agressivo e perigoso, eu não teria coragem, né? Nada contra quem faz, mas eu não teria coragem. Não, tem que gostar muito. A mesma forma também quem tatua o rosto. Eu também não teria coragem de tatuar.
Eu falo, minha meta é ficar com o corpo inteiro tatuado, mas até aqui. Ah, tá, Aí por isso que daqui pra baixo, daqui pra cima, eu não tenho coragem também. Então, eu já... É que eu não sei quanto... O pessoal fala que tem lugares que dói, que é um absurdo, assim, né? Falam que a costela, por exemplo, é um lugar que dói bastante. Olha, eu costumo falar pra galera, principalmente pra quem eu atendo e muitas vezes perguntam, mas onde eu faço a tatuagem? Tô sem ideia. Eu sempre faço um estudo do que a pessoa quer tatuar e qual o melhor local do corpo que aquele desenho se encaixa, né? Tipo, porque você olha a anatomia da pessoa, do corpo, braço, perna. Às vezes um desenho fica bom no antebraço, não fica bom no braço, enfim. E eu falo que dor é relativo, não tem jeito. Tem gente que vai sentir muita dor, tem gente que não vai sentir nada de dor. Eu já tive clientes minhas que tatuaram na costela e dormiram durante a sessão. Como já teve gente que tatuou o antebraço e não aguentou de dor, tipo, sentiu muita dor. Então, tem gente que sente, tem gente que não sente. Eu falo que é bem relativo. Eu não tenho tanta sensibilidade assim pra dor, né? Tanto que esse braço aqui fui eu mesmo que me tatuei. Caramba. Um domingo qualquer, tava lá no estúdio, eu falei, vou limpar o estúdio, falei pra minha esposa, né? Um beijo pra ela também. Eu falei, vou lá limpar o estúdio, né? E aí eu resolvi pegar um pincel de artesanato que ela tem, pintei meu braço, achei muito legal, falei, vou começar a tatuar. E passei o domingo tatuando meu braço. E não senti muito dor, pra mim foi uma super terapia, foi super tranquilo. Mas é aquilo, tem gente que tem gente que E não não foi muito tem. difícil você tatuar, tipo, embaixo aqui, assim? Cara, o espelho ajudou. Eu ficava me olhando no espelho, me virava, Mas me é contorcionia, ruim, né? deu um pouquinho de trabalho. Principalmente que espelho você vai ver meio ao contrário, É. né? Não, eu fico, é igual o cabeleireiro que não... Tipo, a maioria dos cabeleireiros não consegue cortar o próprio cabelo, né? Que é meio difícil, né? A não ser que seja um corte bem básico, né? Que aí ou você tirar a arrisca. pontinha, assim. Bem assim. Mas normalmente, cabeleireiro tem um cabeleireiro e tatuador tem um tatuador também, Sim. né? E quando você começou, você fez assim, você já foi direto pra pele humana ou você fez que, tipo, tem uns amigos meus que são tatuadores também, e eles fizeram em pele de porco, por exemplo, eles compravam pele, assim, couro de porco, assim, pra ficar tatuando na pele. Não sei se você passou por isso, você foi direto. Então, é que hoje, é o que eu costumo falar, né? A tecnologia hoje ajuda a gente bastante, né? A gente já evoluiu muito. Não tem a necessidade de você usar mais os tais couros de porco para você tatuar, né? Fazer o treino. Hoje existem peles artificiais que você usa para esse tipo de treino. Ou até mesmo você pode pegar uma laranja e treinar na casca da laranja. Então é super tranquilo, não é igual a pele, nem a pele sintética, nem nada disso. Próprio couro de porco, ela chega próximo, mas não é igual, né? Ela é muito mais dura também do que a nossa pele. Mas hoje tem artifícios que você consegue não usar, né? Isso. E, cara, eu não teria coragem de pegar um couro de porco ali e tatuar. Então, assim, ainda bem que existem as peles artificiais. Isso eu tô falando de experiência. A gente vai falar um pouco depois que você adapta ao vegetarianismo, né? Você falou, né? Sim. Quase veganismo que você falou Quase, também. estamos quase. A gente conta daqui a pouco, mas assim, isso eu tô falando de experiência. Também isso eu tô falando, às vezes, de contato que eu tive de pessoas que estavam no começo, assim, isso eu tô falando 10, 15 anos atrás, entendeu? Sim. Então, tipo, era no começo, assim, o pessoal tatuava muito nesse negócio. Eu acho que... E uma coisa que eu queria te perguntar é o seguinte, quando você vai fazer... Primeira pergunta da pele artificial pra pele normal, tem muita diferença? E de pele pra pele, tem diferença também ou não? Sim. Assim, a pele artificial, ela tem certa diferença, porque você usa para treinar, é boa para treinar. Você consegue ter uma noção de profundidade, só que a reação dela não é a mesma reação da pele humana. A pele humana, a gente tem ali 3 camadas de pele, praticamente. A gente tem ali 3 camadas de pele, praticamente, que são completamente diferentes da pele artificial, né? A pele artificial é um material meio borrachudo. E varia de pessoa para pessoa. Às vezes a pessoa tem uma pele mais hidratada do que a outra. A pele é um pouco mais ressecada. Então a pele, quando está ressecada, a aplicação da tinta, né? É mais fácil dos traços expandir. Né? Que quando a gente fala, o traço estourou. É quando fica aquele traço meio borrado, esfumaçado em volta. Então uma pele mais ressecada é muito mais fácil disso acontecer. Né? Por mais cuidado que a gente tome ali na tatuagem, pode correr esse risco. Né? E varia de pele para pele, de pessoa para pessoa. Tem gente que tem a pele um pouco mais rígida, tem gente que tem a pele mais
mais molinha, né, Mais digamos molinha. assim. Uhum. Mais macia, né? Mais macia. Não, e, por exemplo, em termos de dor, por exemplo, igual eu sou gordinho, não, sou gordo, né? Por exemplo, tenho mais gordura no braço. Ou, por exemplo, vamos supor, meu braço não é tão gordo, mas minha barriga já é. Se eu faço uma tatuagem em um lugar que tenha mais gordura, menos gordura, dói mais, dói menos, tem alguma coisa assim? Pega mais tinta, pega menos tinta? Tem essa diferença? Não tem tanta diferença. Pelo pessoal com quem que eu já tatuei, parte onde você tem uma camada um pouco maior ali de gordura, de carne mesmo, acaba doendo um pouco menos do que você ter mais pele, né? Por exemplo, eu vou tatuar a costela, né? Se a gente vai tatuar a costela ou vai tatuar o ombro, a clavícula, ou as costas aqui na escápula, por exemplo, vai doer um pouco mais, porque Onde tem osso, mas é onde tem mais osso, onde o osso está mais próximo da pele, né? No caso, o antebraço não está tão perto, mas o peito do pé, a mão. Então ali eu até brinco, nossa, tô ouvindo o barulhinho da máquina batendo no osso, parece uma madeirinha ali batendo. Sabe uma coisa, quando eu fui fazer minha tatuagem, sabe que tinha uma hora que pegava o nervo, aí meus dedos ficavam, tipo, tremendo, assim. Essa região aqui, ela tem muita terminação nervosa, então às vezes dá uns reflexos. Às vezes pegava assim, meu dedo ficava tremendo, espontâneo. Assim. Era um lugarzinho, assim. Uhum. E era uma sensação muito esquisita, assim. Não doía, mas o movimento era involuntário, assim. Sim. A panturrilha acontece muito isso. Às vezes a pessoa tá deitada, eu tô tatuando a panturrilha, quando chega próximo à dobrinha do joelho ou no tornozelo, você sente a pessoa dar uns tremelique, assim, dar uma puxadinha na pele, aí que você tem que estar bem atento, porque numa puxadinha dessa, a agulha pode entrar um pouquinho mais do que deveria e estraga, né, o desenho. Então, Entendi. Tem todo um cuidado aí. E quais são, assim, as tintas são as mesmas? Existe uma evolução, assim, tipo de, essa tinta aqui é boa para fazer um tipo de tatuagem, essa daqui é o tal, ou a tinta é a mesma para tudo? Então, as tintas normalmente elas são boas para tudo, mas tem uma certa diferença de fabricante para fabricante, né? Às vezes é um fabricante, em termos de qualidade, né? Às vezes a qualidade é melhor do que outra, o tom da cor é mais vivo do que o outro, então tem essa diferença. Isso principalmente no colorido. Colorido e principalmente no preto também. No preto também. Dependendo do fabricante, se você não pega uma marca boa, você vai ter um tom de preto que ao longo dos anos ele começa a ficar meio acinzentado, meio esverdeado, às vezes. Tanto que, né, as tatuagens de muitos anos atrás, se você vê hoje, é aquele preto meio verde. Aí você fala assim, nossa, tatuagem esquisita, foi feita com tinta Bic, né? A galera brinca até, né? Nossa, foi tinta Bic que usaram ali, porque meio que muda o tom da cor. Mas hoje a tecnologia também já ajudou bastante. Então a gente tem pigmentos hoje no mercado que é um preto muito forte, bem concentrado, né? Então assim, você perde pouco a tonalidade ao longo do tempo. Então, eu vejo bastante essas tatuagens, assim, principalmente aquela, lembra que era a época do tribal, assim, sabe? E aí esse tribal era muito esverdeado, assim, né? Algumas eram, tipo assim, chegava a ficar até alto relevo, assim, a tatuagem, acho que de tanta tinta que tinha ali, né? E assim, isso, pelo que eu entendi, foi deixando de acontecer, né? Foi deixando de ter esse tipo de tinta no mercado. Hoje em dia, se você compra uma tinta legal, não faz mais isso, não deixa mais verde. Então, ainda tem. Porque é o que eu te falei, tem fabricantes e fabricantes. Né? Tem fabricantes que tomam ali um certo cuidado, tem um investimento maior e você consegue ter uma qualidade muito maior. Mas tem ainda aquelas tintas que são mais ou menos ali, que na hora que você aplica na pele você vê a diferença, né? Que o tom não é o mesmo, né? Então você compra um preto para fazer uma tatuagem preta e você vê que dali alguns meses aquela tatuagem já não está mais tão preta como deveria. Claro, a nossa pele influencia e muito nisso, né? Porque cada pele é uma pele, cada pele é um tom, então o tom da tatuagem ela vai ser diferente. Eu fazer uma tatuagem colorida em você, uma tatuagem colorida em mim, não vai ficar a mesma cor. Eu posso usar o mesmo vermelho, o mesmo azul, o mesmo verde, mas o verde, a cor que ficar na sua pele por ser um tom mais claro do que a minha, vai ser completamente diferente da minha. Entendi. Ou numa pele preta também. Então assim, você tem as tonalidades da pele que influencia muito. Então aí se você junta a tonalidade da pele, o tipo de pele, junto com uma tinta que não é com uma qualidade boa,
aí o seu trabalho, ao longo do tempo, não vai ser um trabalho muito legal. Entendi. E tem alguma técnica que você precisa utilizar? Ou melhor, vou fazer uma pergunta de uma forma mais legal, assim. Tem alguma coisa que, assim, você já chegou a ter um cliente que falou assim, eu quero essa tatuagem, mas aquela tatuagem, talvez aquela cor que ele queria não chegasse do tom de pele dele, seja tanto para branco quanto para preto, né? Pele branca ou pele preta, né? Alguma das duas, tem alguma fala assim, cara, isso não chega na sua pele, tem alguma coisa assim ou não? Não, tem muito disso. Eu tatuei teve uma cliente que eu tatuei que ela tem um tom de pele um pouco mais escuro, parecido com a minha mesmo. E a gente fez uma tatuagem e tinha um tom de amarelo. E esse tom de amarelo não ficou tão amarelo assim, né? Porque ele acaba escurecendo um pouco por conta da nossa pele. Porque assim, para o pessoal entender, a tinta de tatuagem ela fica na segunda camada da nossa pele, né? A nossa pele é dividida em 3 camadas. As principais, na verdade tem 7, mas as principais são 3 camadas, né? E ela fica na segunda. E aí a primeira camada de pele ela vai se refazer. Então, por isso que quando você termina de fazer a tatuagem tá viva, tá com aquele brilho, aquela cor bem intensa. E quando ela vai cicatrizando, essa cor tende a ficar um pouco mais que tem uma amenizada. Camada de pele por cima. Porque é como se fosse um filtro, né? Criou-se um filtro ali, porque a primeira camada ela vai se refazer e vai ficar por cima da segunda. Então, deixa um pouco mais opaca, aquela cor que era tão viva não fica mais tão viva. Isso é normal de qualquer tatuagem, né? Isso vai acontecer com qualquer tatuagem, seja preta ou colorida. Por mais viva que seja a tinta, ela perde um pouco. E aí, dependendo do tom de pele, isso perde mais ainda, né? Então, assim, principalmente em peles mais escuras, pele preta, é legal você trabalhar com contrastes. Então, quero fazer um desenho colorido, é legal você conversar com o seu tatuador, entender se ele consegue já trabalhar com peles mais escuras, porque ele vai saber o tipo de cor que vai dar um contraste legal e realmente vai deixar aquela tatuagem bem aparente, entendeu? Entendi. E a pele mais escura, ela é mais difícil de trabalhar, isso assim, a parte do colorido. A parte do colorido sim, é um pouco mais difícil, né? Mas ela é normal, assim, é uma pele normal para tatuar como qualquer outra pele, não tem diferença nenhuma. A diferença mesmo são os tons, né? Isso é natural, né? Uma pele mais clarinha, bem clara mesmo, né? Tem gente que tem uma pele bem branca mesmo. Se você faz um desenho colorido, ele vai se destacar muito, né? Diferente. Na minha pele, eu já não gosto. Eu não faria uma tatuagem colorida, porque eu sei que não vai ficar do jeito que eu gostaria. Né? Tipo, se eu fizesse na tua pele, ficaria muito legal. Tanto que na minha esposa, eu fiz uma tatuagem colorida nela e ficou bem legal. Se eu fizesse em mim, eu já ia falar assim, cara, não ficou legal, entendeu? Porque o meu tom de pele não ajuda muito. Né? Eu teria que usar uns tons assim com maior contraste para aparecer. E aí não é o objetivo, pelo menos para mim. Eu prefiro ficar só no preto. Não, é verdade. Sabe que da Dani, que você fez, que é o nome da Liz lá, eu lembro que na época que a gente foi lá, você falou assim, o roxo acho que vai ficar meio apagado na sua pele. Ela falou, não, mas eu quero o roxo. Aí você fez e realmente depois ficou quase sumido. É Liz e parece Is, né? Porque o roxo sumiu na pele. Sumiu, mas o resto ficou bem bom, assim. E você vê como a opinião de quem tá fazendo importa com certeza, né? Sim. A gente tenta sempre explicar, né? Pra quê? Pra que a pessoa não faça a tatuagem e depois, poxa, não ficou legal. Não, ela amou. Então a gente explica tudo o que não pode. Seja colorida, seja preto cinza, enfim. Eu particularmente também gosto mais de tatuagem preto e branco, assim, sabe? Principalmente... Uma coisa que eu não sei se é verdade, mas um amigo meu falou, ou inclusive é o que fez essa tatuagem. Um abração pra ele também, o Thiago. Abraço, Thiago. Deixa eu olhar pra câmera que eu vou ler de rabo de olho. Então, ele falou que o seguinte, o branco, ele às vezes serve pra não pra pele aparecer necessariamente o branco, mas às vezes é pro preto não invadir onde ele tá. Por exemplo, aqui tem o olho do... Aqui, se você for ver, tem branco, né? Mas não aparece quase o branco na minha pele, né? E aí foi feito isso. Aí, por exemplo, uma coisa que eu quero perguntar, por exemplo, a tatuagem branca, a tinta branca, em peles mais escuras aparecem mais do que... Ou também tem esse mesmo esquema que, assim, ela praticamente não aparece, só funciona como uma margem ali? Não, na verdade ela aparece, né?
Na pele mais escura ela vai aparecer. Mas o branco, ele tem que ser muito bem aplicado, porque e até assim, a própria tinta branca, com o tempo, ela vai também apagando. E por ela ser clara, numa pele clara, a tendência é que ela quase não apareça. Então, assim, na hora ela vai ficar linda. Você passa o branco ali no finalzinho do trabalho, ele fica. Mas com o tempo isso tende a apagar. Eu já peguei vários clientes que foram me procurar justamente para retocar, porque a parte que tinha branco já não tinha mais branco, né? Foi feita em outros lugares, né? Há muito tempo. Fala, poxa, tem essa tatuagem que já faz tempo, queria dar uma retocada, porque aqui tinha branco, já não tem mais. Então a tinta branca ela tende a apagar um pouquinho mais do que as outras, né? Ela é mais clarinha até. Mas na pele escura ela vai se destacar bastante, né? Eu já vi várias técnicas. Tem uma técnica de tatuagem que a galera chama de blackout, que é quando você pinta tudo de preto, né? Às vezes a galera faz uma manga, pinta o braço inteiro de preto. E depois de pintar o braço inteiro de preto, eles fazem um desenho com tinta branca por cima. E destaca absurdamente, 100%. Né? 100%. É praticamente jogar um BG ali, né? Não, eu tinha um amigo que ele tinha a perna do joelho pra baixo inteiro pintado. Eu tava fechando o antebraço de um amigo meu. 100%, aqui, mas ele não tinha nada branco. Mas era cobertura. Não, ele não tinha nada branco, dele era 100% preto. Esse meu amigo a gente tava fechando também 100% preto. Porque ele queria cobrir outras tatuagens, né? Então ele tem o braço inteiro tatuado e falou assim, não, eu quero cobrir. E a gente começou foi só até o antebraço, né? Faltou metade ainda. Ele ainda não voltou. Tem uma banda chamada 21 Pilots, não sei se você já ouviu falar? Já. O cara também, o braço dele, se eu não me engano, é o braço. E ainda quando chega aqui no final, não é marcado, é meio como se tivesse... Degradê. É, como se estivesse tomando conta do braço, assim, sabe? Nossa, bem legal. É bem legal. É uma coisa só não dá pra saber se aconteceu alguma coisa com o braço, né? Se tiver alguma coisa de mancha, assim, acho que não aparece, não, né? Acho que fica mais difícil, né? E enfermeira adora, né? Nossa, braço todo preto, assim. Imagina, tirar porque a dificuldade pra achar V é absurda. Tem que ser com infravermelho. Não, mas é... E agora vamos falar um pouquinho porque a gente falou de Outubro Rosa. Eu queria que você explicasse um pouquinho do trabalho que você tá fazendo aí com a reconstrução das auréola. Eu nunca sei que tem a auréola, a areola. Eu nunca sei a diferença. É que a auréola é a do anjinho. Do anjinho. A areola é do mamilo, do peito. Entendi. Eu também me confundia bastante, eu ficava aí, auréola, areola. Auréola. Ficava muito bagunçado, assim. Mas falando sobre o Outubro Rosa, na verdade, quando eu decidi começar na tatuagem, isso também me pegou. Porque justamente na escola onde eu fiz o curso, né, um abraço aí pro Guga, Daniel, pra Sil, que é da X-Art, a escola lá no Tatuapé. A melhor escola de tatuagem que tem, pra mim, na minha opinião. E o dono da escola, ele faz esse tipo de procedimento no mês de outubro também. E eu falei assim, cara, isso é incrível fazer. E pra mim é como se fosse uma forma de retribuir o fato de eu ser tatuador hoje. Tipo, o fato de eu poder fazer tatuagem hoje é meio que uma forma de eu retribuir isso, né, de forma gratuita. Então hoje a gente tem um projeto no estúdio que atende pessoas, né, pacientes que sofreram, né, essas questões de câncer de mama ou alguma outra cirurgia de reparação com esse tipo de procedimento. E aí a gente faz a reconstrução da areola ou até mesmo do mamilo, dependendo da situação. Porque o que acontece? Quando a pessoa passa por esse procedimento, que já é um procedimento bem invasivo, na maior parte das vezes, não vou dizer que são em todas, mas boa parte, o corpo ele rejeita esse mamilo quando ele é colocado de volta, né? Principalmente o mamilo da mulher, porque ele tem muitas terminações nervosas, né? Porque o seio da mulher ele serve para amamentar, então assim, você tem muitos vasinhos, você tem muitas terminações nervosas, e você tirar e depois colocar de novo para ligar tudo isso é quase que impossível. Então, em alguns casos, acontece a rejeição.
E essa rejeição vira uma ferida, vira uma necrose, acaba caindo. Então, já, assim, a pessoa já passou por um sofrimento que foi absurdamente traumático. E aí teve mais esse. Então, assim, você já vê que é algo que impacta muito, né? Isso influencia na autoestima da pessoa, né? Na confiança dessas mulheres. Então, você poder resgatar isso, para mim, é muito importante. É uma forma, assim, de trazer de volta, né, esse amor próprio que elas acabaram perdendo, né? Porque você passa por uma situação dramática e você acaba não se reconhecendo. Porque é uma parte muito íntima e muito importante para a mulher, né? Então, assim, eu já tive pacientes que falam assim: "Ah, eu não ligo muito, né, com o corte que ficou e tal, mas eu evito me olhar no espelho". Então, assim, de certa forma, Você liga. você liga. Por mais que você fale que não, tô bem com isso, mas quando você vê que tem uma solução para aquilo, que você pode melhorar, aí muda totalmente, né? Muda totalmente. Então, assim, para mim é muito gratificante poder fazer isso. É. Você vê o antes e depois, assim, é incrível. E eu passo praticamente o dia inteiro com a paciente, né? A gente conversa antes por WhatsApp, ou faz uma videochamada, né? Eu pergunto se ela já tem autorização do médico, porque o médico tem que autorizar. Porque em casos assim, por exemplo, quando é só uma cirurgia onde ela não tem o mamilo, você tem que esperar aí em torno de uns 6 meses para poder fazer essa tatuagem. Tem que estar tudo 100% cicatrizado, sem nenhum problema. Quando acontece uma necrose ou uma ferida, aí é ideal que você espere 12 meses pelo menos, porque demora muito mais tempo para cicatrizar. E o legal é você ter uma autorização do médico, é você passar de novo no médico, falar assim, olha, vou fazer esse procedimento, posso fazer, não posso fazer, que aí ele vai analisar, né, principalmente se foi o médico que fez a cirurgia, e aí ele liberando a gente faz. Já faz. E principalmente, e quando tem, por exemplo, quando é de um paciente câncer de mama, uma paciente, o fato da tinta ter alguma coisa, tem também que ter uma autorização para isso, de falar assim, poxa, talvez a tinta vai ter uma reação que possa ser formar um tumor depois ou não? É tranquilo isso? Não, essa parte não tem nenhum problema, tipo, de questão de tinta ou de pós-tatuagem, não tem. Porque é uma tatuagem, né? E principalmente na região ali onde teve a cirurgia, normalmente é uma pele que não tem tanta sensibilidade. Então, em muitos casos, a pessoa acha que vai sentir muita dor. E E na na hora verdade, que começa, na verdade, ela quase não sente dor. Porque já é um tecido ali que já não tem mais tanta irrigação sanguínea, não tem mais tanta sensibilidade como era antes. entendi. E aí os cuidados são cuidados que você tem com uma tatuagem normal, né? É limpar, é passar pomada, é cuidar no período de cicatrização. E depois disso, vida que segue normalmente. Entendi. Então você não tem essas intercorrências, assim, tipo, puxa, pode virar uma ferida, pode causar alguma outra coisa, né? Não tem esse tipo de problema nenhum. É bem tranquilo. Entendi. E uma coisa que, assim, quando a gente fala do seio feminino, acho que deve ser uma coisa que, como você falou, a pessoa também deve pensar assim, ó, deve ter aquela confiança de falar, poxa, eu tô mostrando uma parte íntima e tal. Uhum. Então, acho que isso também tem um pouco do lado psicológico que você precisa agir também para deixar confiante a pessoa ali também, né? Isso com certeza. Tanto que eu falo, eu passo praticamente o dia inteiro com a pessoa, né? Eu converso antes com ela, por WhatsApp, ligo, às vezes a gente faz uma videochamada. E aí eu marco uma visita dela no estúdio, pra gente se conhecer pessoalmente, pra gente conversar, pra eu entender, né? Porque eu vou precisar ver como tá, né, a cirurgia dela, o que daria pra fazer ou não, porque às vezes é uma reconstrução total do mamilo, onde você tem que fazer o mamilo, tem que fazer a areola, e muitas vezes é só uma harmonização, que às vezes deu certo o reimplante, mas em partes ali da areola acabou necrosando, criando uma ferida e ficou Torto. falhado, né? Ficou faltando um pedacinho ali e etc. Então eu preciso fazer essa análise. E aí normalmente eu peço para que ela vá no estúdio, que vá com acompanhante para se sentir mais segura, né? Muitas vezes quando eu não tenho um acompanhante é minha esposa que me acompanha, para a gente poder, né, olhar, analisar tudo certinho, fazer as devidas marcações. E aí, cara, é incrível porque eu passo o dia inteiro conversando com elas, elas contam a história delas, muitas mostram fotos de antes e depois, né, de como que ficou nesse processo
de cicatrização, né? Olha, não cicatrizou bem, fiquei com isso, ficou assim, parecia que ia melhorar e não melhorou, enfim. E aí depois disso a gente marca o dia do procedimento, que é o dia da tatuagem também. E aí é a mesma coisa, é o dia inteiro só com elas para fazer do jeito mais tranquilo possível, né, no tempo delas, né, uma tatuagem que tem que ser feita com calma, né, concentrado, não é algo que você faz ali em 1 hora, né, então tem todo um procedimento de você achar o tom ideal da pele dela, para não ficar uma coisa muito destoante do que era antigamente, né, para ela não olhar no espelho e falar assim, nossa, mas isso não tem nada a ver com o que era o que eu tinha, entendeu? Ficou muito diferente, ou ficou muito grande, ficou muito pequeno. Né? Porque a gente analisa tudo isso. Às vezes a posição que vai ficar, muitas vezes quando você faz a cirurgia, o mamilo acaba ficando numa posição que não era Antigamente. a de antigamente. Então você tem que analisar isso também para ver se o tamanho da tatuagem da areola vai ficar proporcional de acordo com a posição que tá. Às vezes não dá para fazer do mesmo tamanho que era, tem que fazer um pouquinho menor, né? Às vezes quando não tem nada, fala, poxa, mas minha areola era maior. Mas às vezes por estar com um seio um pouco menor ou até mesmo a posição dele já não tá mais no mesmo lugar, tem toda essa questão também da anatomia. Tipo, olha, não dá para fazer como era porque vai ficar desproporcional, vai ficar... Você não vai conseguir se identificar olhando para o que vai ficar. Então, assim, a gente analisa tudo isso, né? Porque como a gente tá falando de uma região íntima também, essa tatuagem basicamente é pra pessoa, né? Sim. 100% pra pessoa, porque talvez quem vai ver, talvez seja um parceiro, uma parceira ali, dentro de um contexto, mas, assim, sei lá, 90% talvez seja ela, né? E no 10% um parceiro ou parceira, né? Então, eu acho que é muito importante para você se sentir bem, né? Eu acho que principalmente em relação à mulher, você estava falando também que existem homens que podem fazer esse tipo de cirurgia, às vezes homem trans também, né? Que fez a transição e etc. Mas eu acho que assim, a pessoa precisa estar bem com o corpo dela. Hoje em dia tem muito disso, né? Seja independente de tatuagem e tal, a gente tem que se sentir bem com a gente. Se alguma coisa te incomoda, às vezes você pode meio que jogar para baixo do tapete, mas você sabe dentro do seu interior ali que aquilo te incomoda. E às vezes você olhar no espelho, poxa, às vezes a pessoa tem vergonha de ir numa praia ou alguma coisa assim, ficarem achando, ficar vendo, talvez que vai ver a cicatriz pelo biquíni, alguma coisa assim, entendeu? Então é uma coisa que talvez isso vai ajudar muitas pessoas, né? Não, com certeza. Com certeza. É um resgate de autoestima. E eu falo que, assim, é um dia de fortes emoções. Eu postei já vários vídeos com depoimentos delas e, assim, eu choro quando eu converso, praticamente, que eu falo que eu choro muito. Né? Minha sobrinha também, vocês são muito chorão. Eu falei assim, mas sou chorão mesmo. Eu também sou chorão. Me emociono com o desenho da Disney. Então, quando você vê uma situação dessa, não tem como. Nossa, né? Não tem como. E aí, quando elas conversam, elas contam a história delas, me mostram fotos, a gente já fica emocionado ali. E emociona ainda mais quando você termina o procedimento e elas olham no espelho e falam, cara, era o que tava faltando. Tipo assim, você resgatou, você trouxe de volta algo que, sabe, tava faltando mesmo pra mim, tava me afetando, afeta. Né? Já tive uma paciente que fala assim, cara, eu tenho vergonha de tirar a roupa na frente de familiares. Se eu estiver num banheiro de uma academia, por exemplo, eu não consigo tirar a roupa na frente de outras mulheres, porque isso me incomoda. Isso é verdade. Então, assim, não é só com parceiros, muitas vezes. Às vezes numa rotina comum, que pra gente que não passou por esse tipo de situação, né, de problema, digamos assim, você nem imagina, que tipo, nossa, mas você só vai trocar de camiseta ali, questão de 1 minutinho que você vai ficar sem, vai pôr outra, mas mesmo assim isso afeta. E mulher com mulher, às vezes tem um pouco mais dessas... vamos no banheiro juntas, vamos trocar, vamos fazer tal. Homem é mais recluso, assim, né? Não fica muito nu na frente de um do outro, assim. Mas mulher tem... Eu não tinha pensado nisso. Mulher tem mas bastante... homem ainda, mesmo quando fica, né? Eu, antes de ser designer, fiz Senai, né? Fiz mecânica e, cara, eu passava o dia inteiro com 15 negros do meu lado ali, na época.
E a aula de educação física era vestiário, todo mundo tomando banho junto, todo mundo, né? Todo mundo... Só que com homem ainda é um pouco diferente, porque a gente se zoa, né? A gente acabava se zoando. Então era, é zoeira daqui, zoeira dali, ninguém se importava com nada, entendeu? A mulher é um pouco mais delicado, né? É um pouco mais delicado. Não, e eu fico pensando, porque quando, como você falou, por mais que às vezes ela fala assim, não, isso não me incomoda, tal, e se ela já chegou até você é porque tem um grauzinho. Aí eu acho que quando ela se olha no espelho, ela fala, poxa, isso me deu diferença, né? Você te trouxe de volta, trouxe de volta aquele sentimento de estar conectado. Porque também eu acho que mulher também é um pouco, em geral, né? Não tô querendo ser sexista, nada disso, mas mulher é um pouco mais vaidosa também, né? Ela normalmente, ela vê o corpo dela como uma coisa mais cuidado, tal. O homem, às vezes, se, tipo, acontece alguma coisa, tem uma cicatriz, tem um negócio, o homem fala, tá bom, não ligo. A mulher já é um pouco mais assim, né? E sabe que uma coisa que eu vejo? Eu enxergo isso num futuro sendo uma coisa até incentivada até pelo governo, assim, uma coisa que seja essencial, sabe? Tipo, reconstrução que talvez plano de saúde vai cobrir, essas coisas, sabe? Eu vejo bastante isso, você não vê, não? Eu espero que isso aconteça. Assim, hoje já tem alguns pelo SUS que eles fazem essa reconstrução, mas não é com tatuagem. É com plástico. É uma cirurgia plástica. Mas já existe, né, em alguns casos. Mas assim, não é todos os casos que acaba dando certo, que é como eu te falei, é uma área muito sensível, então você pode ter complicações ou não, é quase que incerto. Você vai fazer o procedimento, pode dar muito, muito bom, muito certo, mas alguns casos acaba não dando muito certo. A tatuagem é mais segura, né? A tatuagem acaba sendo mais segura. E ela é permanente, então assim, não tem essa preocupação de que não é uma micropigmentação, por exemplo. Né? Não é algo que você vai fazer ali e com o tempo vai apagar. Tipo sobrancelha. Tipo sobrancelha, você vai ficar pra sempre. Então, se você faz um trabalho bem feito ali, cara, é outra coisa, né? Você resgata mesmo, você traz de volta aquilo. Entendi. Você tem alguma coisa quer mostrar alguma coisa? Eu tenho aqui um antes e depois. Beleza, mostra pra essa câmera. Deixa eu ver se dá pra ver. Vou aumentar o brilho aqui. Ó, isso aqui é um antes e depois. Tá dando pra ver? Abaixa um pouquinho. Isso. Faz? Tá bom? Sim? Isso. Que legal, hein? E fica bem... Assim, se você não fala... E depois eu acho que esse rosado do lado, ele vai sair, eu acho que não dá pra perceber que foi uma tatuagem, né? No caso aqui, esse rosado é o próprio tom da pele dela, né? Uhum. Que é a cicatriz que acabou ficando pós a cirurgia. Ah, tá, entendi. Então aqui ele não muda. Né? Ele acaba ficando dessa forma mesmo. Entendi. E E o estudo disso deve ser... Assim, acho que você ficou estudando quanto tempo para chegar nesse... Eu fiz uma especialização. Fiz um curso que foi uma especialização com reconhecimento pelo MEC. Então foi um treinamento assim, bem intensivo. Você aprende a fazer o desenho no lápis mesmo. Pega ali lápis de cor, lápis preto. Você faz a técnica ali de como... Dos movimentos, né? Os próprios movimentos que você faz na máquina de tatuagem para fazer essa reconstrução, você treina isso fora. Então você treina no papel, você treina na pele artificial, até chegar num ponto que fala assim, poxa, é isso aqui, dá para ir para a pele. E aí você vai para a pele de verdade. Então assim, tem todo um treinamento por trás, né? É uma tatuagem, mas são técnicas diferentes. Querendo ou não, são técnicas diferentes. Entendi. E você falou assim, por exemplo, você leva o dia todo para tatuar, mas você vai parando, vai fazendo no tempo da pessoa, é isso? Ah, sim. Eu falo que o dia todo é que eu reservo o dia para a pessoa. Né? Então a gente senta, a gente conversa, a gente toma um café. Para a pessoa se sentir acolhida, se sentir calma, né? Se sentir tranquila. E aí, a partir daquele momento, a gente começa a tatuagem. Se ela sente algum desconforto, a gente dá uma pausa. Porque por mais que não sinta tanta dor, alguma dorzinha ou outra acaba sentindo em alguns pontos, né? Que a sensibilidade está um pouco melhor. Uhum. Então, se ela sente algum desconforto, a gente para, a gente faz uma pausa, depois continua. Não é uma coisa assim que, eu comecei, vou até o fim e acabou. Vai sentir o que tiver que sentir, não é assim.
Então é todo um trabalho mais acolhedor, eu falo, né? É um trabalho com mais tranquilidade. E em termos de horas, quanto tempo vai? Assim, de tatuagem em si, quanto vai, mais ou menos? Eu acho que de tatuagem dá em torno de umas 2 horas no máximo. Achei que fosse mais. Não é tão demorado. Achei que fosse mais. Achei que os detalhes seriam mais demorados, assim. Não, sabe? não é tão demorado, não. Eu achei que... Cada mamilo, ou cada parte, cada areola, ou... Não, os dois. Os dois juntos. Precisa fazer os dois. É claro, assim, cada caso é um caso, né? Pode ser que, dependendo da pele da pessoa, às vezes a pele não tá pigmentando muito bem, então você leva um pouco mais de tempo, porque você tem que ter essa sensibilidade também de perceber como que é a reação da pele com a tatuagem em si. Então, às vezes ela pega a tinta mais fácil, às vezes não pega. Então, você tem que fazer um trabalho um pouco mais suave, mais demorado, até conseguir o resultado ideal. Então, tem pele que vai mais rápido, tem pele que não. Mas isso é normal para qualquer tatuagem, né? Tem pele que você consegue pigmentar muito fácil e tem pele que já é um pouco mais difícil, aí você leva um pouco mais de tempo ali. Mas, em média, seria esse o horário. Que legal, não De sabia, tempo. não, achei que era bem mais demorado, achei que tinha que ter todo um detalhe, assim, né, de você fazer a pigmentação, porque não é uma cor só, né, você tem um degradê. Ali você tem que usar vários tons, né? Você tenta chegar o mais próximo do tom que já existia, então você monta ali praticamente 3 tipos de tons de pele diferentes e você vai aplicando aos poucos ali até chegar na tonalidade ideal. Né? Porque a cor da areola é uma, a cor do mamilo é outra. Aí, nesse caso, você acaba fazendo um efeito de sombra para te dar uma perspectiva, para dar aquele efeito 3D, né? Para a pessoa olhar e falar assim, nossa, parece de verdade. Tanto que o TikTok me baniu. Eu postei o vídeo com uma foto ali, eles baniram porque acharam que era nudez. Então, assim, é até complicado pra gente divulgar isso nas redes sociais, porque dependendo do trabalho, né, no final, ele acaba ficando muito próximo do real. E é legal, né? É um mérito. Esse é o objetivo. Você é bloqueado, você fala, nossa, obrigado. Bloqueou, falei assim, nossa, ainda bem, atingi o objetivo. Me bloquearam, acharam que era de verdade. Porque, por exemplo, o mamilo, o próprio mamilo mesmo, ele é feito por 3D, né? Porque se a pessoa não tem nada, normalmente não tem a parte do mamilo também. Não tem também. Aí é feito só pra dar uma ideia que existe um mamilo, é isso? Você trabalha ali com perspectiva, com tom, né? Um tom mais escuro, um tom mais claro, um jogo de luz, né? Você faz ali uma tinta mais clara para dar aquela sensação de luz. Então você cria esse desenho, né? Você cria essa realidade. Você olha e fala assim, nossa, é de verdade. Tem um mamilo ali, né? Mas na verdade não tem. Mas a ideia é essa. E eu fico feliz quando me bloqueiam. Você fala, nossa, os bloqueios, você fala, obrigado, né? São seus olhos. E me fala uma coisa, quando você faz uma tatuagem dessa que você falou que chega próximo ao tom antigo, isso a pessoa te envia uma foto? Ou, por exemplo, a pessoa mesmo dá a característica, fala assim, eu tinha um mamilo um pouco mais escuro, mais claro, era um pouco maior, era um pouco menor? Como funciona? Às vezes ela me manda foto, quando ela tem uma foto, né, recente ou do próprio mamilo, ela me manda, ou a gente escolhe ali na hora mesmo, né? Ela fala assim, é um tom mais escuro que eu quero, aí assim, então a gente monta o próprio tom do pigmento ali com ela, e vai fazendo o teste na pele, né? Eu monto a cor, aí eu passo num pedacinho da pele, não com a máquina, né, com um cotonete, e aí a gente vai acertando essa tonalidade de acordo com a pele dela e com o que era, ou que ela lembrava, né? Lembra que era o tom. Tipo maquiagem, assim, quando como se fosse uma maquiagem. Vai passando ali vários tonzinhos, né? Do médio pro mais escuro, até acertar o ideal. Principalmente quando é uma harmonização que ela já tem o mamilo ali e só precisa reconstruir parte dele. Acertar o tom mais próximo possível do que já tá ali. Né? Pra não dar diferença. Senão, de repente, fica um marrom claro com marrom escuro no mesmo mamilo. Não fica legal. É tipo quando você quebra o dente e aí coloca uma resina de cor diferente. É tipo isso. E você já pegou caso, por exemplo, que a pessoa às vezes tem uma auréola menor e aí quer aumentar, por exemplo, alguma coisa assim? Ou... Ainda não, mas é possível. Existem esses casos. É possível. O que não dá pra fazer é o contrário. Ao contrário. A auréola é grande, se deixar ela menor, não dá. Não tem como você colocar uma cor mais clara
já na cor que tá ali escura. Não tem. Então não tem como. Aí fica do tamanho que está. Mas muitas vezes as pessoas pedem, não, eu gostaria que fosse um pouquinho maior. Então tem como aumentar. Isso daí é tranquilo. Isso me gerou curiosidade, que às vezes tem pessoa que às vezes pode não estar igual, tal, e etc, né? E aí, agora eu queria fazer uma pergunta pra gente dar o gancho pra uma próxima fase do podcast, vamos pensar assim. Quando você falou de cuidado, por exemplo, carne de porco, essas coisas realmente influencia na cicatrização da tatuagem ou isso é mito? Olha, antes de eu te responder isso, eu vou deixar um recado para quem estiver assistindo. Eu estou buscando me conectar com ONGs para poder chegar a ainda mais mulheres. Então, se você conhece uma ONG que atende esse público, pode me chamar no direct, pode deixar comentário aqui no vídeo. Já deixa seu Instagram aí. O meu Instagram é nazario.tatu, com 2 T's e 2 O's. Então, é só mandar mensagem e falar assim, olha, conheço essa ONG, entre em contato. Essa semana eu passei a semana inteira praticamente mandando mensagem, e-mail, WhatsApp para diversas ONGs para a gente poder fechar parcerias, né? Não só para o mês de Outubro Rosa, mas para todos os meses. Isso é um trabalho que eu faço que não acaba. Não é só no mês de outubro, é o ano todo. Então, qualquer período do ano... poxa, tem uma amiga minha que gostaria. Manda mensagem e a gente conversa. Tá bom. Show de bola. Pra você que já fica a dica, hein? E é uma coisa que assim, né? A gente comemora, não. O Outubro Rosa é um mês pra gente incentivar, pra gente ter os cuidados e tal, mas não é só em outubro que acontecem as coisas, né? Não. É mais um mês de conscientização. Da mesma forma que tem o Novembro Azul, né? Setembro Amarelo. Tem o Setembro Amarelo. Então são meses focados na conscientização, né? Pra realmente trazer essa importância da pessoa se cuidar, fazer os exames para poder se prevenir, para não chegar nesse ponto, né? Então esse é o objetivo, mas assim, é o ano inteiro. E é um projeto gratuito onde eu atendo principalmente pacientes do SUS ou que estão em questão de vulnerabilidade, né? Que não tem condições de pagar esse procedimento. Entendi. Então esse é o objetivo do projeto, né? Atender essas pessoas que às vezes querem fazer esse procedimento, mas não têm condições de pagar. Então a gente atende de forma gratuita essas pessoas, né? Porque muitas vezes quem faz pelo SUS não tem condições de investir um dinheiro numa cirurgia plástica, enfim, para poder arrumar. Normalmente, às vezes a pessoa tá... diferente de uma cirurgia estética que você faz. Você falou igual, por exemplo, às vezes, sei lá, você tem uma redução de mama, tal, mas às vezes as pessoas fazem por estética também, não por necessidade. Mas tem gente que não tem para onde correr. Você tem um câncer de mama, você não vai falar assim, gente, eu não tenho dinheiro, vou fazer um negócio. Então você tem que fazer, né? Você tem que fazer você tem que fazer a cirurgia, e aí você tem uma pessoa igual você que está fazendo esse incentivo para reconstruir de forma gratuita, é extraordinário, né? Na minha concepção, meus parabéns. Valeu. Muito legal a iniciativa. E aí, vou refazer a pergunta, que assim, é uma coisa que eu já vi muita gente comendo, às vezes, carne de porco, chocolate, tal, não sei o quê. E aí o pessoal fala, não, dá nada, é só passar pomada e lavar que fica tudo bem. Eu costumo falar que assim, é relativo igual a dor. Dá ruim? Dá ruim. Pelo menos nos testes que eu já fiz em mim, né? Nessa minha tatuagem aqui, logo que eu fiz a tatuagem, eu fui comer uma pizza de 4 queijos, com muita gordura, óleo, né? Na época tinha bacon também, e aí eu falei assim, vamos ver se dá ruim. E no dia seguinte ela tava inflamada, ela tava avermelhada, eu falei assim, realmente dá ruim, pelo menos comigo deu. Então eu falo assim que é muito relativo por conta da alimentação que a pessoa já tem. Se a pessoa já está acostumada a comer muita carne, muita gordura, muito produto industrializado e tal, pode acontecer ou não de dar alguma reação ali, porque o corpo tá com um processo inflamatório, que a tatuagem ela é um processo inflamatório e ele tá ali desesperado para cicatrizar aquilo e se livrar daquilo, né? Então pode acontecer uma reação de inflamar e de ficar pior. Eu tatuei um primo meu recentemente e eu falei pra ele assim, cara, toma cuidado com o que você vai comer. Ele comeu peixe e inflamou. Peixe é inflamatório também? Peixe, frutos do mar principalmente. Não, frutos do mar eu sabia, peixe eu não sabia.
Principalmente. E aí ele comeu e, cara, no dia seguinte tinha uma ferida na tatuagem dele, ele desesperado, falou assim, ai meu Deus, e agora? Eu falei assim, não era pra ter comida. E nesse caso, quando dá isso daí, a tatuagem fica falhada depois, alguma coisa assim ou não? Pode acontecer dela ficar falhada na região que teve essa ferida, né? Porque a pele ali ainda estava em processo de cicatrização, a tinta ainda estava tentando se assentar ali. Você abre uma ferida e muitas vezes pode ter pus, alguma secreção, isso pode expelir um pouco da tinta, né? Então o ideal é que quando acontece isso, a pessoa procure o médico, ela tome um anti-inflamatório e passe a pomada ali e pare de comer o que estava comendo, né? Isso é o ideal. Em alguns casos fica de boa, igual desse meu primo ficou de boa, né? Ele parou na hora, tomou um anti-inflamatório e tal, ele lembrou, né, depois que já tinha comido, mas ele já falou assim, não, a tatuagem tá normal, não ficou falhada, não aconteceu nenhum problema. Mas é muito arriscado. Então eu sempre falo pra pessoa evitar comer comidas muito gordurosas, né? E produtos industrializados que tenham um alto teor de gordura, tipo chocolate branco, chocolate ao leite, né? Quer comer um chocolatinho? Pega um chocolatinho meio amargo, né? E não exagera Eu acho que também. vai dar quantidade também, né? Também a quantidade é importante. Ah, se a pessoa está acostumada a comer carne, dê preferência a carne com menos gordura também, né? Não vai naquela capa de gordura da picanha, né? Não vai num torresmo da vida. Então, tenta evitar isso. Você sabe que eu fui fazer essa tatuagem da Páscoa, né? E aí no domingo, aí na sexta não come carne, é isso, né? E no domingo, Acho que é na sexta. no que domingo é meio liberado assim. E aí eu tinha um churrasco, eu sou apaixonado por churrasco. A gente vai falar um pouco do vegetarianismo, mas talvez eu sou um pouco contrário do vegetariano. Eu sou extremamente carnívoro, assim, amo churrasco. E aí eu não fiz a tatuagem que eu pensei, cara, não vou deixar de comer churrasco num dia, eu fiz na outra semana. poderia ter dado ruim. É, então. Na outra semana ainda? Não. Se você tivesse feito sim, e não. comido, poderia ter dado ruim. E eu não sabia nem da carne normal, eu achei que era só, tipo, carne de porco. Se eu tivesse feito na mesma semana, se eu tivesse feito, tipo, na quinta ou na sexta e tivesse comido churrasco no domingo, provavelmente eu ia comer todas as carnes, menos linguiça. Mas Menos aí, panceta, essas coisas. geral, né? Principalmente panceta, né? Principalmente as que tem mais gordura, é complicado. Mas uma picanha... E eu falo que é isso, é reação de cada um, né? Às vezes a pessoa tá acostumada já a comer com muita frequência, então pode não acontecer nada. Já teve casos que não aconteceram nada. A pessoa fez a tatuagem e comeu. A minha primeira tatuagem no curso, quando eu tava no curso ainda, a primeira tatuagem que eu fiz um amigo meu, ele terminou a tatuagem, a gente saiu pra almoçar e ele comeu um X-Egg Bacon com Coca-Cola e ele falou assim, não deu nada. Não deu nada. Então é meio que uma roleta russa, é você arriscar. Pode dar ou não pode dar. Né? E bebida também. A bebida eu sempre falo que o problema é antes da tatuagem. Né? Você tomar muita bebida alcoólica ali, uma cerveja, isso pode prejudicar na hora da tatuagem. Principalmente a cerveja, ela acaba afinando um pouco o sangue. Então na hora que você está tatuando, sangra demais. E aí esse sangramento às vezes dificulta a aplicação da tinta na pele. Mesmo que você não tenha machucado a pele, acaba sangrando. Então isso dificulta. Então eu sempre falo, olha, 2 dias antes, corta a bebida, deixa pra beber depois que fiz a tatuagem, a gente toma uma cerveja, brinda, né, que fez a tatuagem, e aí beleza. Mas não exagera também. Porque antes eu não sabia, depois eu até todo mundo sabe que depois tem todo esse negócio, mas antes eu não sabia que também tinha que ter algum cuidado assim também. Falam que no dia também não pode comer nada antes de fazer a tatuagem, né? Tipo carne de porco, essas coisas. É bom evitar. Bom evitar, ter uma alimentação mais saudável, digamos assim, né? Porque você não pode ir sem comer também, porque você vai passar mal, pode cair a pressão, enfim. Você não aguentar ali o processo, entendeu? Bom, queijo eu não sabia, porque eu fiz essa minha tatuagem comendo pizza. Um abraço pro Thiago de novo, quer dizer, a gente tava entre amigos assim, aí tava eu, a Dani, minha esposa e ele fazendo e tal, e assim, a gente pediu pizza, tanto que foi até uma coisa romântica que ele fazendo minha tatuagem, ele não podia parar, eu comecei a dar pizza na boca dele, assim, né? Eu falei, pô, todo mundo vai comer, ele vai ficar com fome, aí... E a gente fez e foi comendo uma bela pizza de mussarela. Não foi calabresa, mas foi mussarela. É que às vezes a reação vem depois, ela não vem na hora. Não, mas foi tranquilo, mas não teve nada. Mas depois eu fiquei light, assim. Queijo eu não parei, não, mas
carne de porco, tal, essas coisas eu acabei não tomando e foi bem legal. A única coisa que eu comprei uma pomada bem legal, assim. Eu acho que eu paguei uns R$ 100 na pomada, assim. Mas ela durou a tatuagem inteira, assim, sabe? Tipo, os 10 dias, né? Que tem que ficar passando pomadinha. Recomendo mais ou menos isso. De 10 a 15 dias ali com a pomada. E aí ficou tranquilo, foi de boa. E aí agora me conta, como você chegou no vegetarianismo, que você tá quase vegano? Então, essa é a segunda parte da história, né? Porque quando eu decidi ser tatuador, aí beleza, vamos virar tatuador, né? Vou fazer o que eu gosto, etc e tal. Aí trabalhei em alguns estúdios de tatuagem e uma coisa que começou a me incomodar muito era o uso do plástico. Porque se utiliza hoje na tatuagem muito plástico filme. Que é para deixar o campo, né? O campo estéreo, livrar de contaminada e etc. Então você embala tudo com plástico. Você embala a bancada que você vai utilizar, você embala equipamento, você embala tinta, você embala todo produto que tiver ali em contato com o tatuador, embala nesse plástico filme. Isso me incomodava muito porque, cara, a gente tem várias questões climáticas e que não são fake news, é real. E esse plástico, muitas das vezes, acabava indo para um descarte incorreto. Né? Em alguns estúdios que eu trabalhei, infelizmente, ia para o lixo comum. E aí, além de ser um plástico que está contaminado com tinta e sangue de outra pessoa, é um plástico que ele não se degrada do dia para a noite. Ele demora 200 anos para se degradar, e se não para mais que isso. Então, assim, é um plástico que acaba indo para aterro sanitário, muitas vezes acaba indo para o esgoto, vai parar nos oceanos da vida e por aí vai. E dá-lhe tartaruga com o nariz E dá-lhe entupido. tartaruga e dá-lhe a gente, né? Porque já está comprovado hoje que já foi encontrado, né, no nosso sangue microplásticos. Esses microplásticos não duvido. vêm dos oceanos, porque os peixes acabam comendo isso, quem come peixe ingeriu e acabou. Mas enfim, isso me incomodava demais. Essa questão do plástico. Então foi um ponto assim que começou pela sustentabilidade. Né? Dentro de casa, eu e a minha esposa, a gente já pratica algumas questões de sustentabilidade. Então a gente tem composteira em casa para descartar o lixo orgânico, né? Os restos de alimento. Vai para a composteira, isso vira adubo, a gente põe nas plantas, né? Distribui para os vizinhos, porque gera muito adubo. As trabalhadeiras lá, as minhoquinhas, geram bastante adubo. É legal. Inclusive tem, depois dá uma olhada que tem hotel que compra material de composteira, sabia? Sim. Você vende pessoal que, principalmente hotéis grandes que prezam pela sustentabilidade, compra direto. Compra bastante. Então isso veio meio que já de casa, né? Aí quando eu decidi montar um estúdio, né? Eu falei assim, preciso ter um espaço meu para trabalhar do meu jeito. Aí a minha esposa falou assim, tá, mas de que forma a gente vai ter um estúdio que gere menos impacto no meio ambiente? Então a gente foi para a questão da sustentabilidade primeiro. E aí foi legal porque eu comecei a pesquisar alternativas dentro da tatuagem que eu pudesse minimizar tanto o uso do plástico quanto qualquer outro derivado. Então eu falo que hoje nós temos um estúdio de tatuagem que ele é sustentável, porque a gente não usa plástico em praticamente nada, não tem plástico filme, não tem descartável, não tem nada. E qual a alternativa? Se você for lá tatuar comigo, a gente vai fazer um cafezinho na hora, um chazinho na hora, né? A gente usa filtro de barro, copo de vidro, então depois do atendimento eu lavo tudo, esterilizo. Então assim, aí a alternativa foi lençol hospitalar de papel, né? Tem alguns materiais que eu até trouxe aqui, que no caso esse daqui é uma estação de trabalho que a gente abre. Você quer abrir para mostrar? Trabalhar, né? Vou abrir essa daqui. Ela é praticamente um campo estéreo, né? Que você vai utilizar para tatuar. Ainda ela é feita de papel craft, que é um papel que se decompõe com o tempo, né? Em torno de 120 dias. Esse plástico aqui ele é feito de amido de milho, então ele é biodegradável. Esses outros plásticos aqui também, ele é a base de amido de milho, então ele se decompõe. Se você não usar, daqui 2 meses daí tá se desfazendo, praticamente. Legal. E esse serve para quê? Para o material? Para caneta? Isso serve para você deixar o seu material, a maquininha de tatuagem, o fio, né, da fonte, protegido para qualquer tipo de contaminação. Que legal, hein? Então aí a gente já buscou uma alternativa para tatuagem. Aí
né, encontrei esses fornecedores que são do Rio Grande do Sul, que eles desenvolveram essa proteção, né, que é biodegradável, né, amiga do meio ambiente. E aí a gente começou a partir para outros produtos. Então a gente foi ver se tinha tinta, né, que fosse menos agressiva. Aí a gente descobriu que tem tintas de tatuagens veganas, que não tem ingredientes de origem animal. Porque É isso que eu ia algumas, perguntar. algumas tintas têm ingrediente de origem animal. Né, a própria lâmina de barbear, eu descobri que aquela fita lubrificante, ela tem um ingrediente ali que, se eu não me engano, é lanolina, que ela vem de um besouro. Então tem ingrediente de origem animal ali. Então a gente começou a partir para toda essa cadeia, né, mais abrangente, não só na questão da sustentabilidade, mas por produto. Então a gente viu que os produtos veganos e em termos de custo também não mudavam muita coisa. Não é dizer que, nossa, vai ser o dobro do valor tatuar com uma tinta vegana. Não, não é. É praticamente a mesma. Hoje a gente já tem produtos nacionais muito bons que são veganos. E aí a gente partiu para tinta vegana, aí tem esse protetor que eu utilizo também após a tatuagem. Isso aqui substitui o famoso plástico filme, né, que em muitos estúdios a pessoa tatua e sai embalada num plástico filme ali. E a primeira orientação é passe no mercado e compre mais um para você usar isso durante... Isso varia de tatuador para tatuador. Cada tatuador tem a sua recomendação, né? A minha é não cubra a sua tatuagem, porque ela tá aberta, tem uma ferida ali, ela precisa respirar para poder cicatrizar. A partir do momento que você cobre ela com plástico, você está abafando aquilo. Então a tendência ali de criar bactérias é muito mais alta. Porque você está ali num campo fechado, abafado, com calor, suando, então pode ser complicado. Então a gente utiliza esse produto para a pessoa sair do estúdio com segurança para não ter nenhuma contaminação externa, né, de poeira e tudo mais. E aí depois disso ela leva essa pomada aqui, que é uma pomada vegana também, né, totalmente natural, que ela utiliza ao longo dos dias aí durante o processo de cicatrização. E quando a gente fala em vegana é que também não foi nem feito teste em animal, nada disso também. Sim. A questão do veganismo é isso, né? É uma ideologia, não sei se posso chamar de ideologia, mas é você lutar contra a exploração animal. Então, quem é vegano, ele não consome nada que é derivado de animal ou de empresas que testam seus produtos em animais. Sim. Então, o vegetarianismo, ele só não come carne ou alguns derivados de animais, mas não chega a ser tão amplo assim. Tão radical também, né? O veganismo ele já não consome nada que é de origem animal ou de empresas que testam em animais. Então, assim, esses produtos eles não têm ingredientes de origem animal e também não são testados em animais. Então, os produtos que eu uso são cosméticos, até a tinta da impressora que eu tenho, ela é uma tinta que não tem ingredientes de origem animal também. Que legal. Né? E aí, as agulhas que eu utilizo, né, o plástico do cartucho da agulha, ele é feito de plástico. Então já é essa questão da sustentabilidade. Que legal. E essa estação de trabalho aqui, depois que eu utilizo, né, na tatuagem, eu deixo ela de quarentena, que é para poder eliminar qualquer tipo de contaminação ou bactéria, principalmente nessa região aqui onde fica a tinta que eu estou utilizando no trabalho. E depois disso eu trituro ela, corto ela com tesoura e vai para uma composteira também. É descartável essa daqui. É descartável. Assim, alguns equipamentos que eu utilizo, tipo a agulha, a bandagem que eu uso em volta da máquina, são materiais que vão para o descarte mesmo para ser incinerados, né, que é produtos contaminantes. Mas no caso dessa bancada aqui, isso daqui pode ser compostável. Entendi. É só você deixar um período ali de quarentena, né, para ter certeza que não tem mais bactéria nenhuma, e você pode pôr numa composteira, que é uma composteira que se chama termofílica, que é uma composteira que vai agir com o tempo. Não tem minhoca, não tem nada. Até porque, né, poderia matar as minhocas ali se tivesse alguma contaminação. Com certeza. Então ela acaba virando também adubo, né? Com o tempo ela vai se degradando ali e acaba virando adubo. Que legal, isso é muito bem pensado. É um segundo trabalho, né? Praticamente. Um trabalho é tatuar, o outro é pensar na sustentabilidade do estúdio. Eu achei sensacional isso daí. Eu nem imaginava. Uma vez eu fui fazer um trabalho onde o pessoal fez um canudo de mandioca. Eu achei sensacional isso daí. Era louco, assim. Eu achava muito bom, muito... tem uns canudos bacana hoje em dia que você usa ele ali, né, para tomar o seu milkshake, o seu refrigerante, e você pode comer ele depois, tranquilo.
que é como se fosse feito de macarrão. Parece um macarrão tamanho GG ali que você tá utilizando. E depois você pode comer aquilo tranquilamente, né? Uma vez teve uma época que tava no Habib's, você pegava um copo, e aí ele era feito de plástico biodegradável, e dentro era um monte de semente, dentro do copo, entre uma camada e outra, assim, né? E aí você levava o copo pra casa, em vez de você jogar fora, você plantava o copo e nascia uma árvore qualquer. Particularmente, eu tentei plantar um meu e não deu certo. Eu não sei se demorou, se eu fiz alguma coisa errada, mas simplesmente o meu tio tinha uma casa lá, eu coloquei no quintal lá e não deu em nada. Ah, não, é que esse aí tem um processinho, né? São os papéis sementes, né? Antes de você plantar, você tem que umedecer o papel, Não, né? então... Deixar ele bem encharcado ali, né? Rasgar ele um pouquinho assim, aí você põe na terra, molha e... Aí ele vai germinar. Não é só jogar o papel na terra e vai. Cavei um buraco, coloquei o copo e coloquei terra em cima. Não, na verdade você precisa ter É tipo aquele processo de fazer cogumelo, já viu o cogumelo natural? Já. Já porque você recebe um negócio assim, aí você vai espirrando, aí de repente cresce o... vai começar a brotar os cogumelos ali. Sim, é bem parecido com isso. Não, eu achei muito sensacional tudo isso que você... Eu não sabia, sinceramente, de toda essa parte sustentável. E assim, você falou quanto tempo você está no vegetarianismo? Olha, eu acho que vai fazer um ano praticamente, um pouco mais. Porque uma coisa acabou levando a outra, né? A gente começou a pesquisar isso, aí começou a querer saber mais sobre veganismo, vegetarianismo, entender todas essas classificações. E aí você começa a assistir um documentário aqui, outro ali, aí você começa a ver como funciona essa indústria da carne, etc. Aí, cara, é um caminho sem volta também, igual a tatuagem. Quando você começa a entender como funciona, você começa assim, cara, preciso parar com isso porque não tem necessidade, entendeu? E aí a gente tá indo por esse caminho, né? Então, hoje... Eu posso falar, né, que hoje eu ainda consumo um pouco de queijo, porque eu já conversando com outras pessoas que são veganas, eles falam a mesma coisa, assim, cara, a parte mais difícil do processo não é deixar de comer carne, é o derivado, tipo queijo, ou quem tem costume de tomar leite. Né, mudar do leite animal para um leite vegetal. E eu falo um pouco mais difícil. Uma coisa assim, a minha filha nasceu com alergia a leite, e aí que eu descobri a quantidade de coisa que vai leite. Sim. Tipo assim, eu falava assim, poxa, sei lá, bolacha de água e sal, leite. Não, aí o que eu mais fiquei assim, abismado é que salame, por exemplo, tem leite. Eu falo, gente, como salame tem leite? Aí eu descobri que o que faz justamente o negócio é o leite. Aí eu falei, caramba, que doideira. Aí, tipo... Tudo, você vai ver assim, sei lá, salgadinho, vai leite. Negócio, vai leite e tal, vai leite. E quando não vai... Aí entra o ponto, assim, daquela questão que você falou do veganismo, que assim, às vezes não é... o produto não vai leite, só que foi feito, foi manipulado num processo onde outro produto teve leite, ou teve carne, etc. E o vegano não come. Por exemplo, passou pelo mesmo processo de fabricação que o outro tá... Teoricamente está ali contaminado, né? De carne. E aí eu fiquei pensando, gente, como vegano... É que assim, hoje ainda que existem... Tá mais em alta, assim. E aí eu fico pensando nos veganos de, tipo, sei lá, 10 anos atrás, assim, como viviam, assim, sabe? Então, cara, é que assim, a gente pensa, eu pensava até isso, né? Falei assim, cara, como é que come? Né? O que comem, né? Onde vivem, onde moram... Só que a partir do momento que você começa a ter conhecimento, você vê que sempre comi comida vegana. Arroz, feijão, salada, legumes. Só sai do industrializado. Entendeu? Você saiu do industrializado, é uma comida vegana praticamente, entendeu? E tem muitas alternativas hoje de receitas na internet, em tudo quanto é tipo de lugar. Tipo, existem vários doces veganos que, cara, são absurdamente deliciosos, né? Já um gancho pro que eu vou falar agora também. O ano passado a gente foi na VegFest, que é uma das maiores feiras veganas das Américas. Ela acontece no Expo Center Norte. E eu fui a um convite de um amigo meu, que ele faz cerveja artesanal. E ele tava expondo lá as cervejas.
Ela falou, vamos lá, né? Foi a minha esposa para conhecer, porque eu também não conhecia. E a gente andando na feira, tudo quanto é tipo de produto que você imaginar tem, desde roupa, bolsa, calçado, Tem. alimentos. A gente comeu tanta comida boa. Comeu hambúrguer, comia brigadeiro, doce, queijo. Eu comi uns queijos lá que eu falei assim, cara, se eu soubesse que tinha esse tipo de queijo, pronto, já teria virado vegano há muito Há tempo. muito tempo. Porque você não sente tanta diferença do gosto. O ruim é achar assim, na rua, às vezes, né? Sei lá, você tá passando uma tarde em algum lugar, uma coisa, você fala assim, putz, preciso comprar alguma coisa vegana, você vai numa padaria, provavelmente... É mais difícil, assim, dependendo dos locais é um pouco mais difícil de você ter, né, isso disponível. Mas isso já é algo que está aumentando muito, né? Muito. Eu conheço várias empresas, vários profissionais autônomos que trabalham com isso, né? Fazendo marmita vegana, fazendo almoço vegano, fazendo doce de festa vegano, bolo, fazendo de tudo. E assim, praticamente quase o mesmo custo do que seria uma comida comum, industrializada, que você está acostumado a comer ali no dia a dia. Né? Esse dia foi aniversário dessa minha filha que tem alergia a leite, eu fiz um bolo vegano. Eu fiz um bolo de cenoura vegano com brigadeiro vegano. Aí. Na verdade, sim, não muda muita coisa, que é só que o leite nada mais é do que o chocolate nada mais é do que açúcar, cacau e leite. E você, em vez de leite, você coloca leite de coco. Sim. E compra cacau em pó. Sim. Aí ficou assim, ficou igual a brigadeiro, mas ficou comível, assim, ficou gostoso. Não, é que tem alguns produtos ainda que é muito difícil de chegar no que a gente já está acostumado, né? Eu falo que você fazer essa transição é você mudar o seu paladar. Você não vai tomar um leite vegetal achando que tem o mesmo gosto que um leite animal. Não vai ter. É próximo, mas não é igual. Então você tem que adaptar o seu paladar também para isso. Né? E o legal é que quando a gente foi nessa feira, a gente conheceu diversos produtos e aí a gente acabou questionando também quem estava ali, perguntando, poxa, porque a gente ficou meio que surpreso e falou assim, cara, não tem um estúdio de tatuagem aqui. Não tem um tatuador, tipo, vegano, divulgando ou falando. Expondo, né? Porque assim, eu não sou o único, né? Ainda bem. Existem outros tatuadores que também trabalham com produtos veganos. Só que a gente achou estranho que até mesmo quem era vegano não sabia que isso era possível também na tatuagem. Né? Então foi uma outra chavinha que acabou virando ali pra gente. E aí esse ano a gente vai estar nessa VegFest. Então já vou até fazer um merchan aqui, Como né? expositor, não, por favor. Como expositor. Então esse ano, em dezembro, do dia 5 ao dia 8, lá no Pavilhão Amarelo do Expo Center Norte, vai ter a VegFest. Vai ser uma edição bem grande, porque vai vir outras organizações de fora do Brasil também, para prestigiar ali o espaço. E vai ser a primeira vez que vai ter um estúdio de tatuagem na feira, tatuando durante os 4 dias. Né? Então a gente vai levar essa conscientização também para esse universo da tatuagem, né? De que é possível você ter um procedimento sustentável e vegano, né? Sem exploração animal e sem tanto impacto prejudicial para o meio ambiente, que é uma novidade, assim, grande. Né? Recentemente eu participei de um evento num restaurante vegano, no Pop Vegan, que foi meio que comemorado antecipadamente o dia do veganismo. Então o cliente ia lá, comprava o combo ali do almoço ou do rodízio e ganhava uma tatuagem, uma mini tatu que é o V de veganismo. E tinham vários tatuadores lá que eu pude conversar também. E eles falaram, poxa, também me incomoda, né, essa questão do plástico, isso, aquilo. E eles não tinham ideia de que era possível. Então eu praticamente passei o contato para eles, passei fornecedor, passei tudo, expliquei que não tem uma diferença absurda de custo. Né? Tem fornecedores fora do país que também produzem, principalmente na Europa, essa questão da sustentabilidade lá na Europa já está bem forte na área da tatuagem. Tem praticamente todo tipo de equipamento para tatuador de forma sustentável, feito com material reciclado, material biodegradável, plástico, tudo assim, amigo do meio ambiente. Que legal. Né? Então isso foi legal porque você expande, né? E você leva essa informação para outras pessoas que não sabiam que era possível. Então você começa a criar aí uma nova cadeia. E a tendência é melhorar, né? A ideia é a gente melhorar onde a gente vive. O que você acha que... Né, você tem alguma coisa que na indústria você acha que ainda... Você fala assim, putz, isso daqui se tivesse pro lado sustentável do veganismo ia ficar melhor? Tem alguma sugestão para a indústria? Cara, eu acho que principalmente a indústria da carne, né?
A partir do momento que tiver uma alternativa ali para que substitua isso, a gente já melhora, cara, 200%. Mas na tatuagem você tem alguma coisa que você fala, putz, isso ainda não consegui substituir, assim, ou não, já tá... Acho que na tatuagem não. Tá, na ok. tatuagem é praticamente tudo que eu preciso hoje para tatuar, eu encontro o produto, no caso esse aqui, né, que é um produto sustentável, né, biodegradável, ou os produtos de cosmético, né? Essa daqui é uma marca nacional, que é MBOA. Então, assim, todos os produtos que eles têm para tatuagem, eles têm tudo. Tem pomada, tem creme, tem protetor, tem uma película de plástico também. Então, é tudo 100% vegano. Então, assim, a gente já tem alternativas praticamente, né? E o que era mais difícil eram as agulhas, né? Que usavam plástico, é um corpo aqui de plástico estéreo com agulha de metal. Uhum. Então, metal não tem como substituir, metal é metal. Mas o o metal... plástico, ele já é biodegradável, então já tem empresas olhando para isso também. Então, assim, tem marcas que usam plástico comum, né? Mas tem essas outras marcas que utilizam plástico reciclável, de fonte que foi material reciclável. Então, assim... E pode ser reciclado de novo. pode ser reciclado de novo. É que, assim, no caso das agulhas, como é um produto que é diretamente com a pele e ele fica contaminado, isso daqui não pode ser reciclado. Então, assim, vai pro descarte e ele é incinerado depois. Né? Mas essa forma de incinerar é uma coisa que agride o meio ambiente ou não? Tudo bem que agride um pouco, mas o impacto forma. é menor, né? Porque, assim, a partir do momento que eu não tenho todo aquele monte de plástico junto disso, o resíduo que eu vou gerar para incinerar, para esse tipo de descarte, ele já é menor. Né? Porque uma sessão de tatuagem ele gera em média uns 2 metros quadrados só de plástico. Porque você embala a maca, você embala a bancada, embala todos esses produtos que estão aqui, enfim. É um plástico que embalou, tirou, vai pro lixo. E vai pro incinerador. Né? Então, assim, o gás que vai soltar daquilo ali quando é incinerado, ele, querendo ou não, vai prejudicar o meio ambiente, isso é fato. Né? Então, assim, nesse caso aqui, você já reduz drasticamente, assim, a quantidade de produtos que tem que ser incinerado, entendeu? Entendi. Eu achei show de bola. É uma coisa que, assim, quem não sabe não sabe um terço disso daí. Espero que esse conteúdo chegue para muitas pessoas mesmo, porque é muito interessante você saber que tem uma sustentabilidade até mesmo na tatuagem, né? Sim, hoje em dia, muitas das atividades, né? Acho que em toda profissão ou qualquer tipo de atividade, você consegue ter ali algum ponto onde você consegue minimizar o impacto, né? Acho que não só na tatuagem. A tatuagem hoje é algo novo. Né? Até alguns anos atrás nem se falava disso, nem se tinha essa noção de que era possível fazer, né? Eu acho que de uns 5 anos para cá, mais ou menos, que tem se olhado mais para essa questão de sustentabilidade. Né? E para quem talvez esteja imerso no mundo da tatuagem, quem não conhece, né? Provavelmente não vai... Porque, bom, nesse kit que você está mostrando aqui, você é eu sou a primeira pessoa que eu vejo fazendo isso. Sinceramente falando, minha experiência de vida. Todos os tatuadores que eu conheço todo mundo usa plástico, usa aquele negócio que parece uma bolha de tanto não, plástico. Mas é porque é algo novo. É exatamente isso. Então, eu prezo por isso também, né? Quanto mais eu conseguir disseminar isso, é melhor. Quanto mais pessoas abraçarem isso, é melhor. Fazendo pouquinho, cada um fizer um pouquinho, cara, a gente consegue fazer uma mudança. Eu participei da Tattoo Week em 2022, que é uma das maiores convenções de tatuagem que tem, né, no mundo. E eu fui convidado pela própria escola onde eu fiz o curso de participar durante um dia lá e tatuar durante o evento. E eu era o único. Eu era o único que estava com esse tipo de material. Tanto que uma pessoa passou, olhou e falou assim... Cara, me chamou a atenção que a sua bancada tá muito limpa. Tipo, o que é isso que você tem aí? Aí eu expliquei pra ele tudo. Ele falou assim, cara, só tem você aqui fazendo isso. Eu falei assim, eu sei. Gostaria que tivesse mais, mas infelizmente isso é algo que vai aos pouquinhos, entendeu? Mas é uma coisa a se prezar, né? Que hoje em dia a gente não preza tanto. As coisas que o impacto ainda não é tão... Sei lá, a gente sai de carro, a gente não tá nem aí para o quanto aquilo vai fazer. A gente às vezes vai pra padaria de carro, que é uma coisa que dá pra ir a pé, etc. E a gente não sabe, o que não impacta ainda a gente. Mas
até em contato com empresas que visam futuro, essas coisas, tal, parte de energia, parte de sustentabilidade, o pessoal fala, ó, cada vez o impacto vai ser maior. E daqui 30, 20 anos, isso vai ser... A gente vai brigar por isso. Uhum. Entendeu? A gente vai brigar por isso. Acho que é um ponto muito interessante, né? Se a gente não começar a se conscientizar, aí não tem o que fazer, né? O ideal é conseguir conscientizar aos pouquinhos e isso vai mudando. Porque, querendo ou não, é uma cultura que já foi impregnada na gente, né? Há muito tempo. Então, você vai carregando isso, às vezes você faz meio que no automático, você nem percebe. Então, é virar uma chave, mudar e mostrar que existem outras possibilidades, né? Não, é verdade. Mas é isso aí. Derson, muito obrigado. Tem mais alguma coisa que você queira falar assim que você trouxe pra gente? Tem alguma coisa que você queira falar que eu achei muito interessante o nosso papo? Olha, eu acho que eu consegui falar bastante coisa, falei bastante mesmo. Vamos ver quanto tempo a gente já tá quase 2 horas conversando aqui, pô. Sério? Eu falei assim, nossa, 1 hora vai ser muito tempo. Não, o pior que eu falei assim, hoje eu vou fazer um pouquinho mais curtinho, que às vezes o pessoal, tem podcast aqui que tá virando 3, quase 4 horas. Não, assim, eu vi aí lá no canal, falei assim, nossa, mas como conseguiu falar, tipo, 2 horas e meia? Eu falei assim, cara, eu não sei se eu vou conseguir falar 1 hora. Então, você viu como mais passa rápido, não passa? Passa muito, você nem percebe. Então, aí hoje eu falei, eu vou tentar fazer um podcast um pouco mais curto, mas não vai. 2 horas é pelo menos o que vai. Mas muito obrigado por você estar aqui, muito obrigado por estar representando. Eu particularmente achei que foi uma aula, assim, sabe? Achei que foi uma coisa. Você quer mostrar mais alguma das coisas que você faz? Um pouquinho do seu Instagram? Quer falar para as pessoas como te acham? Eu posso mostrar aqui o Instagram. Mostra um pouquinho só para a gente finalizar. Aqui. Virar ali para a câmera de novo. Beleza. Bem, tem que baixar né? Pode até baixar ele um pouquinho assim? Também. Que ele pega. Tá pegando bem? Aí, Tom? Não muita visão. Aí fica bom. Então, esse é o meu Instagram. Como eu falei, é nazario.tatu, com 2 T's e 2 O's. Né? Quem quiser, ali na bio já tem o link do WhatsApp. Se quiser, pode mandar mensagem no direct também. E eu trago aqui nesse meu perfil, tem vários vídeos também educativos, digamos assim, né? Que eu falo sobre sustentabilidade, falo sobre essa questão do veganismo na tatuagem também. Né? Alguns procedimentos que eu mostro aqui. Legal. Então, quem quiser saber um pouco mais, pode me procurar. Eu vou ter o maior prazer de conversar sobre isso durante horas e ajudar quem tiver a fim de fazer essa transição também, né? E hoje seu estúdio tá onde? Quer passar o endereço? Hoje o estúdio fica em Guarulhos, na rua Doutor Epitácio Pessoa, número 190. É bem no centro de Guarulhos, super fácil. É praticamente a primeira saída da Dutra indo sentido Rio de Janeiro, né? É bem no comecinho de Guarulhos, né? Que Guarulhos é gigante. Aí quando a gente fala Guarulhos, o pessoal acha que é lá muito... Tem gente que fala assim, já é Rio de Janeiro. Guarulhos já é Rio de Janeiro, mas calma que não é. É bem no centro mesmo. É bem na pontinha ali, bem no centro de Guarulhos. E é super fácil acesso. Quem vai de ônibus, tem um ônibus que sai do metrô Armênia que para praticamente na porta do estúdio. Você desce do ônibus e entra no estúdio. Então é super tranquilo. Então tá bom, espero que você consiga impactar muitas vidas aí com o seu trabalho de reconstrução das areolas, essas coisas, e que seu trabalho também seja um trabalho que vá fora disso também, que você consiga impactar muitas pessoas e tenha que cada vez mais as pessoas aderem. Aderem, é isso? Que as pessoas que elas acho que aderem, né? Ao que você tem... O que você tem hoje dessa tatuagem vegana, tatuagem sustentável, porque, como eu falei, eu acho que mais pra frente é o que vai tocar o mundo. Isso não tô falando em todas as empresas, né? A sustentabilidade vai ser o foco, né? Eu falo que é uma tatuagem consciente, né? Muito você bacana. Saber que o procedimento que você tá ali realizando, ele tá impactando o meio ambiente, está impactando essa cadeia toda. Então, não é só uma tatuagem, né? E tem seu devido valor também, né? Você tem uma coisa disso, quem for consciente e quem tiver condições vai
vai aderir ali do que falar assim, vou fazer com a pessoa mais barata que eu ver por conta de, né? Não tô falando que só tatuagem é cara, tô falando só que isso tem seu devido valor e tem que ser colocado na balança também, né? Sim, sim. Mas é que tatuagem é isso, né? O que eu falo você tem que pensar que é algo que vai ficar pra vida toda. Então, assim, vale a pena fazer um investimento. Né? Você não vai querer se arrepender depois que você fizer a tatuagem e querer depois remover. Então, vale a pena o investimento. Bacana. Ó, tem umas perguntas aqui que eu acabei não respondendo, gente. Até me perdoem, tá? Eu vou ler algumas aqui que não estão... Eu acho que essa dá pra você responder rapidinho, que foi a Dani, a própria Dani que fez. Ela perguntou, boa noite, qual foi a tatuagem mais trabalhosa que você fez? Mais trabalhosa que eu fiz? A primeira tatuagem foi a Punk. Foi uma tatuagem desse tamanho assim. Do meu amigo Beraba. Um abraço também. Foi a minha primeira cobaia no curso de tatuagem e durou 6 horas. Durou 6 horas. 6 horas. 6 horas pra fazer um negocinho minúsculo. Mas era por experiência ou por... Essa foi por pura insegurança e experiência, né? Tá. Por medo de literalmente fazer coisa errada. Tá. Agora a tatuagem que deu trabalho mesmo e me cansou, acho que foi uma tatuagem que eu fiz no meu irmão, que foi um estilo Maori, que eu fiz no peito dele de fora a fora e durou ali 8 horas e foi bem E cansativo. aí você já tinha técnica e tal, então foi uma coisa... 8 horas pra pintar. A gente gastou 4 horas pra riscar a tatuagem num fim de semana e no outro fim de semana a gente gastou mais 8 horas pra pintar. Então foi um trabalho ali que cansou. Legal. Ó, tem uma que eu acho que é Trapos, Companhia de Arte e Design Sustentável. Se eu não me engano, é esse o nome. Isso. Tá? Trapos. Primeiro ele falou assim, esse projeto social do Under é sensacional. É o comentário aqui. E aí ele falou também assim, bora dar aquela força e chegar em mais mulheres para transformar a vida delas. Então... Cara, esse é o Alex. Um abraço, Alex. Muito obrigado aí por ter acompanhado a gente. Eu fechei uma parceria com ele essa semana, porque ele produz bolsas também de forma sustentável. Ele usa retalhos de tecidos que é doado para ele. E ele lança diversas coleções assim, de bolsas, cara, incríveis. O Instagram dele, se eu não me engano, é Trapos e Cia, né? Trapos e Companhia, Sim. é Trapos e Cia. E a gente fechou uma parceria sobre o Outubro Rosa também, e também para atender essas pacientes que necessitam dessa tatuagem, né? Dessa reconstrução. É uma pessoa incrível que eu conheci num encontro aí de network. Foi praticamente mais um irmão que apareceu aí para agregar nessa questão de fazer a diferença mesmo, né? De forma sustentável aí. Bom, que bacana. Achei muito interessante o nosso papo, de verdade. Foi uma aula pra mim, foi uma coisa que bom. abriu meus olhos pra muita coisa que talvez a gente é muito fechado, né? Quando fica dentro da nossa bolha, a gente não nem imagina, né? Eu bati até no microfone, nem imagina, né? A gente fica naquela coisa de tipo, não, imagina, tô separando o lixo aqui, tá tudo certo, entendeu? E o buraco é muito mais embaixo, né? É muito mais embaixo. Legal, muito obrigado por você estar aqui, disponibilizar seu tempo, disponibilizar essa sabedoria que você trouxe aqui pra gente. E na volta do La Madre agora que a gente ficou nesse ato, que era pra gente estar umas 2, 3 semanas atrás, né? Que infelizmente a gente teve esses processos aí e a gente acabou ficando fora. Mas espero até que a gente volte a falar um pouco mais de coisa, você venha mais vezes aqui, a gente conversar mais sobre alguns outros estilos de tatuagem, que hoje a gente tá talvez representando o Outubro Rosa aqui e tal, voltando e tal. Então seria mas depois do que a gente poderia falar um pouco mais de técnicas de tatuagens e etc, né? Tatuagem é arte, né? Então eu costumo falar, tatuagem é arte, é um universo assim que, cara, é ao infinito e além. Você consegue fazer diversas coisas na pele de outra pessoa, né? Que é o que eu chamo de tela. Então, assim, é uma tela para você trabalhar de todas as formas. É isso aí. Muito obrigado. Eu agradeço. Tiver alguma coisa para falar pro pessoal, fica à vontade. Só quero agradecer a participação de todos, né? Todo mundo que pôde assistir, que comentou, que curtiu, compartilhou, se inscreveu no canal aqui do nosso amigo, do podcast. Isso ajuda bastante, a gente sabe disso. Então, é mais isso. Agradecer mesmo pra galera. E quem quiser conhecer, tá aí os meus contatos.
Pode mandar mensagem à vontade. É isso, muito obrigado. Para você que ficou até o final desse podcast, desse episódio que eu achei sensacional novamente, muito obrigado também. Não se esquece de dar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todas as notificações de tudo que a gente está fazendo por aqui. Siga a gente lá no Instagram, siga a gente no Spotify, siga a gente em tudo quanto é conta que você que tenha do La Madre, lá no TikTok. A gente vai soltar vídeos nos shorts também, e etc, tá bom? Agora só lembrando vocês que a partir de semana que vem a gente vai fazer o conteúdo gravado, mas sai no mesmo horário. Tá bom? A gente vai definir como estreia. A partir de semana que vem já tem corte aqui, falando dos melhores momentos aqui do Anderson. E é isso aí. Muito obrigado. E até quinta-feira que vem, às 19 horas. Muito obrigado. Valeu.